trinosofia é a sabedoria trina. Amor, saber e poder. Essa é a essência das grandes religiões, filosofias, etc. A gente tem Pai, Filho e Espírito Santo, né? Brahma, Vishnu, Shiva, Osíris, Isis e Horus. A gente sempre tem forças trinas que sustentam a realidade. Por que vale a pena para uma religião matar outra religião? Porque o meu Deus é mais poderoso do que aquele. E o meu Deus é bom. Se um cristão só faz o bem porque Deus existe, ele é um baita de um filho da p***, porque ele não faria o bem se Deus não existisse. Exato. Vinícius Lorenzetti. Professor e terapeuta, mestrando em psicologia. Yuri Mocelin. Alquimista, mentor e filósofo. Eu vou buscar Jesus para me conectar com Deus, mas olha para ele como um princípio de vida. Vive como Jesus e não em busca de Jesus. A gente tá sempre buscando Deus, só que Deus tem vários nomes, entende? A pessoa fala assim, isso é Deus e isso não é Deus. Não há Brother, você tá faltando lógica, você é minimalista de intelecto. Fazendo como é que tu sabe o seu filho da... Eu não acredito em nenhuma religião. Eu acredito que a única religião existente é o autoconhecimento. Pra mim, toda religião é um golpe. Tipo, é um golpe bem estruturado. Vamos polemizar um pouco o podcast? Vamos. Porque hoje em dia... Ó, pessoal, rapidinho antes aqui da gente começar. Eu tava olhando as métricas do canal outro dia e eu percebi que 83,8% das pessoas que assistem os nossos episódios não são inscritas no canal. Então eu gostaria de pedir um favor pra vocês de conferir se vocês já estão inscritos. Porque quando você se inscreve, vocês ajudam a gente a escalar os nossos convidados, a gente produzir melhores episódios e levar cada vez mais conteúdos pra vocês. Então se inscreve aqui no canal, não custa nada e vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Muito obrigado. Vinícius e Yuri, eu pergunto pra vocês o que tá acontecendo com o mundo, por que a gente tá vivendo esse caos que a gente tá vivendo, esses tempos que parecem ser assim de depravação e uma cultura que tá apodrecendo. Queria entender por que isso tá acontecendo. Cara, eu acredito que cada vez mais a gente tinha perdido o significado da vida. E por perder o significado, a gente vai buscando esse significado em coisas mais fúteis. E por buscar em coisas mais fúteis, a gente vai perdendo cada vez mais a profundidade do que é ser humano, do que é estar vivo. Mas por que a gente foi perdendo? Por causa de toda a construção social, ao meu ver, por causa de toda a construção social que vai tirando dos princípios e vai colocando em buscas mais rasas cada vez mais. Como, por exemplo, mais busca por ter e menos busca por ser. Se a gente buscasse mais ser, o ter viria como consequência. E as coisas teriam mais sentido quando a gente tivesse. Já comecei meio filosófico demais, mas enfim. Mas Pelo menos em algum momento, será que a gente soube esse significado? Então, Pra poder ter perdido? eu vejo que desde os primórdios da humanidade os problemas são mais ou menos os mesmos, né? Se a gente olhar para o período pré-socrático lá, eles discutiam mais ou menos as mesmas questões que a gente discute hoje em dia. Então, eu concordo que a parte do sistema, num sentido geral, social, político, econômico, cultural principalmente, tudo isso vai moldando o senso do que é bom, belo e verdadeiro, né? O sentido da moral, o sentido do que realmente vale a pena ser vivido na vida ou como essa vida pode ser bem vivida, vamos dizer assim. Uhum. E aí a gente tem diversas formas de enxergar tudo isso, né? Como, de fato, enxergar a realidade, como permear por ela, como ser, né, dentro dessa realidade. E a partir do ser genuíno, essencial, aí sim o ter, né? E o ter não como um sentido, né? Porque a gente tem, vamos dizer assim, duas formas de olhar para o objeto, que é o sentido utilitário da coisa. Isso aqui é uma caneca, serve para a minha pessoa para tal função. E o outro sentido é o como eu me sinto tendo a caneca do Sem Groselha em minhas mãos. Como o meu ser se sente diante desse objeto, dentro dessa realidade. Então, se a sociedade julga que há status, por exemplo, estou com a caneca do Sem Groselha na minha mão, isso gera um status, isso gera uma percepção de branding, de marca toda e tudo mais, que vai me fazer sentir um certo empoderamento, um certo local assim. Se eu me apego a isso e eu vou atrás disso, eu tô indo para um caminho meio tortuoso, vamos dizer assim. Mas por que não isso tem é fim. errado? Mas por que isso é errado? Eu vejo que não é errado. Na minha visão, não é errado. Porém, sucumbir a essa experiência vai te fazer buscar a tua experiência como ser diante dos objetos e das conquistas e do ter, num sentido geral, né? Vai te fazer ficar alienado nessa busca. Então o camarada vai ter essa caneca aqui do Sem Groselha. Daqui a pouco, na minha ambição eu quero ter, sei lá,
a caneca do Flow, daí depois do cara lá dos Estados Unidos, lá, o Joe Rogan, entendeu? E aí eu vou ficar sem fim, tipo, nessa ambição e tal, mas aonde isso quer me levar? Vira tipo um Thanos da caneca, buscando as canecas do infinito. As canecas do infinito, Cara, mas por que é errado esse tipo de busca? Isso que eu não entendo, assim, como que eu escolho a quais vontades eu devo sucumbir e quais não? Perfeito. A busca por ter, no caso, por que ela seria errado? Eu não vejo ela como sendo errado. Eu só vejo ela como sendo errado no sentido de que achar que o ter externo vai preencher um vazio interior. Nesse sentido, tipo, por exemplo, não é errado ter um Porsche, é massa pra caralho, deve ser, não sei, não tenho. Mas querer comprar um Porsche achando que aquilo é o que vai te trazer única e exclusivamente a felicidade, porque daí você vai poder ser visto pelos outros e aprovado pelos outros, cara, esconde um vazio interior gigantesco. O Porsche te leva do ponto A ao ponto B, assim como um Kwid, um Mob, etc. Mas, obviamente, até você alcançar o Porsche, digamos assim, você também tem que aprender sobre ti mesmo nesse processo. Se você está tentando buscar apenas o Porsche sem querer aprender sobre ti mesmo no processo, é uma busca meramente fútil. Eu acho que até fica interessante, porque às vezes esses símbolos, eles se tornam a concretização de uma etapa da jornada. E aí, às vezes, o prazer do objeto em si não é só pelo objeto, mas também por te remeter ao que aconteceu. Sei lá, eu adoro ter a placa do YouTube. Sim. Qual é a utilidade prática de uma placa? Cara, nenhuma. O Porsche, tipo, tu anda e é massa. Mas agora uma placa do YouTube é nenhuma, mas eu adoro que ela esteja aqui. Qual é a utilidade de uma medalha olímpica, por exemplo? Nenhuma. Exato. Mas qual é a utilidade de todo o esforço que o atleta faz até conquistar o pódio? Porra. Tudo. Toda a jornada dele. Então, nesse caso, um objeto externo que premia um esforço interno, show de bola. Mas agora, se você busca meramente o objeto externo para suprimir uma falta interna, de nada adianta o objeto externo, porque o objeto externo se corromperá. Um Porsche do ano já não será mais o Porsche do ano no que vem. Entende? Nesse sentido. Mas o fato de você ter conquistado o Porsche, a medalha, etc e tal, não vai sair de você. Porque você sabe que você é capaz de conquistar aquilo. Se você conseguir fazer a jornada até a conquista valer a pena, o prêmio em si é apenas uma consequência material da tua jornada, da tua conquista interna. Entende? É como se fosse uma materialização de um símbolo interno já. Então, nesse caso, não é fútil. Mas eu tenho a sensação de que hoje esse não é o principal problema. Porque eu acho que seria melhor uma sociedade que se preocupa muito em conseguir esse tipo de coisa do que uma sociedade hoje em dia que tem algumas pessoas que se preocupam muito em conseguir esse tipo de coisa, conseguem e esfregam na cara de uma população que não consegue nem se mexer pra tentar ter esse tipo de coisa. Eu acho que seria menos ruim se essa população conseguisse. Tipo, a galera tá meio que anestesiada na parada. Então, e até pegando esse exemplo do Porsche, né, porque, por exemplo, a gente tem pessoas, tá, que vão ter o Porsche porque sonham em ter o Porsche, isso é uma conquista, reflete uma jornada pessoal da pessoa, e eu acho que isso é maravilhoso num sentido de expressão até artística sobre a vida, sabe? Tipo, pô, é o meu lifestyle, é aquilo que eu acredito, eu gosto de velocidade, eu gosto de um carro esportivo e tal, eu tenho condições, trabalhei para isso, trabalhei com o meu sonho, sei lá o que, tive condições para isso, legal. Mas agora, o camarada que chega aqui e joga a chave do Porsche em cima da mesa pra gerar um status social, sabe? Aí sim eu concordo com o Vinícius de que é uma falta interna que está sendo expressada externamente, sabe? Da mesma forma, como, por exemplo, quem fica muito só, por exemplo, pensando no corpo, sabe? Só corpo, esquece o mental, esquece outras questões, às vezes esquece outro lado da vida, ou o cara que só trabalha, esquece da família, esquece desse outro local. Então, esse ter nem só de objetos, né, mas de expressão da vida, eu acho que a gente precisa olhar para um local mais íntimo disso daí. E é lógico que tu comentaste uma questão visceral, né, que é a desigualdade social, que é, o cara tem um Porsche, os outros lá não tem nem comida para comer. Porém, matematicamente, a fome no mundo já foi resolvida. Sabe? Matematicamente... O problema é a logística. Então, o que eu acho, tá? Agora vou botar uma outra peça dentro da jogada. A gente tá culminando num desenvolvimento tecnológico da humanidade, que é a inteligência artificial, certo? A inteligência artificial, teoricamente, é a última invenção que o homem vai fazer. Porque ela vai ter um raciocínio lógico dentro de uma
lógica não socrática, mas dentro de uma lógica numérica, ok? Vale ressaltar isso, que vai chegar numa solução quase perfeita, que a gente não vai conseguir. Tudo. De tudo. Tipo, curas para o câncer, para isso, para aquilo, desenvolvimento de remédios, né? Cálculos de física avançadíssimos, etc. Então a gente presume que com a IA a gente vai atingir uma certa homeostase aí de bem viver e talvez ela resolva essas questões. Mas aí tem um outro ponto. Por quê? Será que os poderosos do mundo querem que essas questões sejam resolvidas? Será que o lobismo, né, faz bem pro capitalismo resolver as questões? Essa é a questão. É que eu penso assim, tem inúmeras questões que seria excelente resolver. Sei lá, taxas de homicídio, a fome, várias coisas que são, o ideal é resolver. Só que esse resolver sempre exige atenção para tu pensar se esse resolver não é às vezes diminuir o de quem teve mérito, entendeu? Tipo, eu acho que a balizar todo mundo para baixo. Não pode balizar todo mundo para baixo para solucionar o problema, é isso que eu penso, que tu tem que resolver, só que as pessoas que são melhores em alguma coisa ainda tem que continuar sendo recompensadas por serem melhores, porque eu acho que uma sociedade que recompensa coisas que são boas e melhores é uma sociedade que caminha bem. O problema hoje é que a sociedade recompensa coisas que não são melhores, que são tipo essas ilusões até mesmo que tu trouxe. E aí a sociedade vive nesse caos, né? De certa forma, até um colapso que talvez a gente esteja vendo, né? Eu não sou um cara tão esperançoso, tu é um cara esperançoso. Não, cara, nada. O que tu acha que tá acontecendo e que vai acontecer, assim? Eu tenho uma tendência ao pessimismo natural. Então eu acho que a gente tá cada vez mais trilhando por um caminho meio que sem volta, assim. Se a gente parar pra pensar em princípios, cada vez mais a sociedade tem menos princípios. E aí, com o avanço tecnológico, etc e tal, é como se a gente tivesse, agora, só fazendo paralelo com o Porsche lá, brincando, é como se a gente estivesse indo a 200 por hora num Porsche, só que é um abismo lá na frente, entende? Sim. Então é melhor que a gente estivesse indo caminhando de boinha pra esse abismo, se é que ele vai chegar. Cada vez mais a gente vai perdendo esses princípios no sentido de que, hoje, vale mais a pena, digamos, viralizar na rede social, qualquer coisa do tipo, do que realmente criar um conteúdo denso que vai ajudar alguém. Vale mais a pena, sei lá, tirar minha roupa aqui e começar a dançar pra viralizar esse podcast do nada, inclusive começar meu strip aqui, do que eu começar a falar conteúdo, entende? Sim. Porque atingirá mais pessoas e eu serei mais visto. Então, é sempre essa alimentação do ego. Isso acaba levando a gente pra um certo tipo de destruição também. É que o próprio mecanismo pelo qual funciona a rede social... Cara, é uma imbecilização massiva. Isso é o que eu vejo, tipo, é uma imbecilização massiva. Sim. Não necessariamente tem a ver com capital, tem a ver com poderosos querendo controlar, mas eu acredito que o principal controle dos poderosos, digamos assim, é um controle meio que mental, no sentido de manter a gente querendo coisas que não necessariamente vão fazer a gente melhorar como ser. Mas isso Então, não é uma ilusão de que há um controle deles? De maneira alguma. Tu acha que existe de fato um controle? O próprio governo te controla o tempo inteiro. Dizendo o que é certo, dizendo o que é errado. E o governo está submetido a outra potência, provavelmente, né? O Adam Smith, que é o pai da economia moderna, ele vai nos trazer um estudo onde a gente tem certas forças que controlam, né? O poder, vamos dizer assim, ele vai começar assim nas massas e etc, só que as massas são controláveis, ok? Então, o último poder, em última instância, é a economia. A economia controla a política, em última instância. Então, se o político, vou fazer uma lei e tal, e, cara, rola um boicote econômico de grandes bilionários, etc., ou bolsa de valores, mexe, o político tem que se adaptar. Não tem jeito. Olha o que aconteceu, por exemplo, DeepSeek da China, né? A China deu um peido e explodiu a bolsa de valores americana lá. Em um dia, perdeu $1 trilhão. Cara, os caras têm que se mexer. Sabe, eles têm que... É um jogo de interesses, é um jogo muito bem elaborado, que é a guerra da retórica, né? Nós estamos vivendo uma guerra fria, que é a guerra da retórica. Por que guerra da retórica? Porque é uma guerra de narrativas, né? Uma guerra de narrativas. Então, Elon Musk, por exemplo, está agora com a lista lá do Epstein na mão, que é super cabuloso, super tenebroso. Tirou os nomes que pagaram pra tirar. Tirou os nomes que pagaram. Ele tá investigando com aquele departamento dele empresas, né, setores no caso, que tem falcatruas, tem desvios de verba, etc. A gente sabe que isso tem, né, e que bom que ele tá fazendo isso, só que tem um outro lado dessa história. Porque ele tem interesse nisso. Ele também já tem o nomezinho dele em algum lugar daquele lá.
Entendeu? Então ele também tá pagando o próprio inimigo com a narrativa dele. Ele domina o X, ex-Twitter, que é uma grande rede social e ele controla o que pode e não pode lá. É uma empresa privada, né? Sim. Mas ele tem uma tendência a ser bem liberal, assim. Na narrativa, sim, né? Mas aí que tá, a gente vive guerras de narrativas. Inclusive, isso que ele falou é uma coisa muito importante, porque a gente, há 100 anos atrás, não tinha o consumismo como a gente tem hoje. As classes mais pobres, elas tinham os itens de necessidade, né? As suas questões para sobrevivência, segurança e a base da pirâmide de Maslow, mas depois elas não tinham esse desejo de comprar a roupa cara, o carro caro, etc, etc, etc. Então os bens de consumo, eles foram implantados como uma medida, e aí rola toda uma engenharia social que começa, inclusive, ao meu ver, com o sobrinho do Freud, que, como é que é o nome dele? Bernard, né? Acho que é. Acho que é Bernard Freud. É Bernard alguma coisa, não me vem agora, mas o sobrinho do Freud. Freud é o pai da psicanálise, né? Que inventou a psicologia, vamos dizer assim, como a gente conhece em termos gerais, assim, né? Tem vários outros, mas ele é o manda-chuva dessa coisa. Então, o sobrinho dele olhou, pô, eu consigo usar isso aqui para marketing. E aí o sobrinho dele pegou os conhecimentos do Freud de compreender os poderes ocultos que movem as pessoas, né, a libido, etc e tal. E como que eu uso isso? Então, o ato, por exemplo, das mulheres começarem a fumar lá nos anos 1920, mais ou menos, foi um ato de marketing usando simbologia assim, ó, finesse máxima, porque tava tendo uma revolução feminista na rua, uma passeata, ele contratou mulheres que eram bem vistas na sociedade para fumar, porque ele fez um estudo da psicologia em cima do símbolo do cigarro. O que representa o cigarro? Símbolo fálico. Representa um falo. Poder. Representa o poder. Então ele estava dando o poder, a liberdade nas mãos das mulheres. Entendeu? E ele construiu toda essa narrativa, toda essa propaganda, e no ato revolucionário feminista tinha mulheres fumando, logo se implantou na massa coletiva, que era bonito, bom, belo e verdadeiro, fumar. Então, a partir daí, se instaura um poder na cabeça da pessoa, um desejo que não existia, um hábito, né? Olha o quão profundo é isso, um hábito se instaura numa sociedade. Fazia mal, visivelmente. E uma perversão do que é bom, belo e verdadeiro. Total. E aí o bom, belo e verdadeiro se torna a rebeldia feminista, digamos assim, e depois a Marlboro entra no mercado falando que pra você ser o herói, digamos assim, você precisa fumar pra conseguir ser um bom cowboy. Exato, né? daí o Marlboro pegou o gancho, daí o homem másculo também tem que fumar, e o cigarro era mais forte, né? O das mulheres era o Lucky Strike. Exato, e depois dos homens o Marlboro. E depois a Marlboro começa a colocar marketing em cima da Fórmula 1. Então temos, pra você ser rápido, forte, etc., o herói, a velocidade, tem que fumar. E aí se torna uma... Mas assim também com eletrodomésticos, Exato. com várias coisas, sabe? É tudo meio que foi implantado. Tudo que a gente acha que a gente precisa, perdão interromper, mas tudo que a gente acha que a gente precisa é, como o Yuri falou, uma construção narrativa. Tudo é construção narrativa. Só, diferentemente um pouco do que o Yuri vê ali, eu enxergo a construção narrativa como uma coisa mais basal do que é o ser humano. Tipo, não necessariamente a construção narrativa tenha começado agora, 100, 200 anos. Mas tudo é narrativa desde quando a gente fala de religião, por exemplo. Desde quando a gente fala de ética, é tudo uma construção narrativa. Por que vale a pena para uma religião matar outra religião? Porque o meu Deus é mais poderoso do que aqueles. E o meu Deus é bom. Então, por meio dessa construção narrativa da sociedade em si, eu posso fazer o mal para o outro. Mas não é essa dinâmica de ter e de ser e de dominar e de ter coisas que move o ser humano desde sempre, cara? Cara, então... Esse não é o motor primordial da vida desde o caçador-coletor? Ele não queria... como que eu me desenvolvo para ter um abrigo melhor? Como que, sei lá, 10 mil anos atrás, daí começou a plantar trigo para ter comida. Aí, vamos facilitar, como se lá, vamos andar a cavalo. Foi inventando tecnologias para cada vez mais ter conforto. Sim. E ter uma vida previsível e boa. E isso não é meio que o motor da vida? Não, totalmente. E a gente pode, inclusive, entrar no terreno psicológico agora, para tentar desmembrar um pouco melhor isso. A questão que eu falei é mais focada no consumismo moderno, assim, mas sim, a guerra de narrativa acontece desde os primórdios, a construção religiosa, moral, tudo isso. Porque o ser humano é um ser narrativo, né? Tipo, a gente sempre tá contando uma história. Sempre tá contando uma história do porquê a gente precisa de tal coisa, do porquê a gente gosta de tal pessoa, do porquê, porque é sempre uma história. Até o que aconteceu, né? A gente, meio que a gente interpreta conta uma história por meio de narrativa, né?
É Exato. sempre narrativa. Exato. E é a nossa percepção, né, ou a percepção que nós achamos que é nossa, que a gente usa para fazer essa narrativa, né? Mas sim, a gente acho que é o primeiro ato tribal é sentar em volta numa fogueira e contar histórias. Né? E isso também é uma diversão, é um entretenimento, né? A gente tem esse local, né? Biologicamente a gente nasceu para falar. É praticamente o que a gente tá fazendo aqui. Né? Exato. Então, assim, é visceral do ser humano, como você falou. Eu acho que é um padrão de comportamento biologicamente programado para nós, assim, ir atrás do conforto, ir atrás do que é bom, né? Ir atrás do que vai nos trazer enfim, algo melhor para a nossa vida. E aí acho que entra um pouco do behaviorismo, né? Nesse lado. Se quiser. O behaviorismo não é muito a minha área de estudo, não é onde eu aprofundei a minha abordagem, mas o comportamento em si, ele é o que dá, a busca pelo comportamento mais confortável, digamos assim, é o que dá a base para que a gente busque, para que essa busca seja mais contínua. Então, quando a gente era caçador-coletor, digamos assim, a gente estava tentando desenvolver um tipo de arma para melhorar a nossa caça, a nossa coleta. Então isso vai também aumentando a nossa cognição, vai aumentando as nossas possibilidades, vai aumentando a nossa inteligência para que a gente se torne melhor. Então acaba assim sendo a busca central. Mas é que eu penso assim, o princípio que fazia uma pessoa não só fazer uma lança para caçar melhor, como decorar essa lança para ela ser mais bonita, é exatamente o mesmo mecanismo que faz um cara hoje em dia querer ter uma Porsche de tal cor. É um objeto que, além dele ter poder, potência e utilidade, ele ainda tem a questão estética. No caso da lança mais bonita, decorada, etc., se tornava um artigo quase que religioso. A pessoa não estava ali simplesmente colocando um detalhe na sua lança para ser bem vista pela tribo por ter aquele detalhe na lança. Não. Ela tinha um detalhe na lança porque esse detalhe na lança era um movimento ritualístico para que o deus da caça lhe abençoasse. Então a sua lança, no caso, teria alguns detalhes artísticos, porque lhe foi concedido ter esse detalhe artístico pelo xamã da tribo, por exemplo. Porque essa pessoa ela já passou por testes e ela seria melhor caçador, que melhor canalizaria o que seria o deus da caça naquele momento. Então todas as tribos elas tinham esse desenvolvimento por meio de uma narrativa do deus, do grande caçador. E hoje, na sociedade atual, a gente já não tem mais isso. A gente perde. Eu penso, um carro, quanto mais caro ele é, ou quanto mais ele aprende a ser caro, mais ele representa as conquistas. Nesse caso, a gente precisa entender qual é o Deus que a gente está querendo conquistar, querendo venerar. Nesse caso, seria o Deus do dinheiro ou o Deus do sexo. Por quê? Porque um carro melhor, um carro mais caro, vai te trazer mais possibilidade de mostrar que você é poderoso, sexualmente falando, ter a atração das outras pessoas, e, consequentemente, mostrar que você venera o dinheiro. Entende? Um grande caçador venerava o deus da caça, digamos assim. Então ele tinha todos os aparatos simbólicos para caçar melhor. Porque a caça não era só para ele, era para alimentar toda a tribo. Então tinha todo um conjunto. Então, talvez uma pergunta interessante para ser feita hoje é: por que você faz o que você faz? Se é só por ti, se é para só alimentar o teu ego no sentido de olha como eu sou foda, olha como eu sou bom, cara, é um ato meio que vazio, talvez. Mas se você faz isso talvez pela sua família, talvez porque você tem alguém em casa que precise de você, talvez você não esteja unicamente venerando, digamos assim, o Deus dinheiro, mas sim o Deus do amor, o Deus do carinho, algo dentro de ti que vai trazer um certo tipo de preenchimento maior do que meramente conquistar uma coisa externa. Você está fazendo isso porque você tem uma narrativa mais forte, você tem por alguém lutar, entende? É toda essa construção que a gente meio que perde cada vez mais, talvez esse seja um dos problemas da sociedade atual. A gente está precisando cada vez mais do indivíduo, sempre o individualismo, não necessariamente o indivíduo no bom sentido, mas o individualismo, de por mim, eu sou foda, olhem pra mim. É o ego e não o eco. Exato, é nesse sentido. Então, e essa parte simbólica, semiótica da coisa, tá? A gente vai olhar assim, o cara que tem um carrão hoje é como um cavaleiro medieval que tinha um cavalo bom, bonitão. O cara que tá com um terno de alfaiataria é o cara que tem uma armadura feita sob medida. O cara que tá com a caneta Montblanc ou não sei o que, tinha uma espada lá arturiana, sei lá das quantas, né? Então a gente tem essas questões, né? Que são primitivas desde as épocas tribais, mas que também evoluíram e a gente só muda os símbolos. E aí que tá a grande questão, porque a humanidade, ela precisa olhar para as questões viscerais da vida. Moral, ética, essas questões dos princípios mesmo que formatam tudo isso. Então a busca não mudou muito.
Como seres humanos, a gente não mudou quase nada de 2.000, 2.500 anos atrás para agora. Né? A gente ainda está vivendo os mesmos paradigmas. E essa questão que ele comentou muito bem sobre a estética da lança que vai ser enfeitada de determinadas formas e tal. Se a gente rastrear as culturas, nós temos 4 grandes raças num sentido de culturas, que é raça branca, preta, vermelha e amarela, ok? Esses são povos originários, eu não estou fazendo distinção, racismo, etc. aqui. Isso existe e é o que é. Dentro dessas culturas, elas começam a perceber o espectro não sensorial, não palpável do mundo, que é o metafísico, né, que é uma das áreas de estudo da filosofia, etc. Eles começam a perceber esse espectro metafísico e perceber os padrões que formam diante da natureza, diante da vida deles, etc., e dão os nomes de deuses, etc. Só que existem padrões estéticos, que é uma outra área da filosofia estética, que é canalizado, vamos dizer assim, por esses seres, aqueles que eram mais sensíveis, e aí a gente tem as formatações culturais a partir disso. A arte. Então, os povos originários negros têm os padrões de cores. Né? Então, por exemplo, um tambor africano, ele vai ter pontinhos de cores diferentes e tal, e aquilo dá a estética africana, vamos dizer assim. Os brancos têm as letras, o hebraico, principalmente, né, que foi a primeira que surgiu, o hebraico, o aramaico, foram essas primeiras línguas que surgiram. Então, das letras, os números também, né, tem a mesma raiz, inclusive as letras hebraicas também são números. E os povos originários vermelhos, por exemplo, eles têm essa ideia das geometrias. Né? Então, os índios aqui, eles têm geometrias, é tudo geométrico, sabe? Tem as cores envolvidas também, mas é muito mais o foco geométrico, porque essa é uma expressão que foi percebida do divino. E os povos amarelos, que são os asiáticos, por exemplo, aqueles ideogramas num sentido simbólico da coisa, são símbolos, além de letras que significam também são símbolos, né? Mas eles têm muito disso num contexto maior, mais amplo. Então, a partir daí, começa a se formar a cultura. A partir da linguagem, a gente forma o nosso pensamento. Então a gente pensa em português, por exemplo. Eu não estou pensando em japonês aqui. E por pensar em português, eu tenho um certo padrão cultural, eu tenho um certo padrão linguístico, eu tenho um certo padrão de construção neural mesmo, e moral por conta da cultura que eu estou inserido, né? E a partir daí eu valorizo as coisas que estão aqui na minha frente, ou as minhas buscas, ou as minhas questões particulares, sabe? Então, culturalmente falando, a gente tem todo esse desenrolar, todo esse desenvolvimento que vai determinar se você vai querer ser o cavaleiro fodão que vai conquistar a donzela por ter o carro né, ou o cavalo, né, num nível mais primal. Mas então, em algum nível, no final das contas, a gente não tem desejos que venham assim da nossa essência? Nenhum? Tem, cara. Cara, eu acho que Como tem distinguir? Eu acredito que o desejo principal de todo ser humano é ser amado, cara. No fundo. E a gente acaba fazendo um monte de complexidade justamente para ser amado. Por exemplo, ter um carro, digamos assim, você vai acabar sendo amado por mais pessoas vão gostar de você. Ter uma lança mais bonita, você vai ser amado pela tribo e, consequentemente, demonstrar que você é amado por aquele Deus. Eu acredito que, no fundo, a gente sempre está buscando esse senso de amor. Porque a gente meio que se afastou do que é o amor em diversos aspectos. A nível cultural, a gente confunde amor com tesão, por exemplo. E a nível natural, a gente se afasta do que é o amor pelo simples fato de ser. No sentido de que, pra que serve a vida, cara? A vida não tem uma utilidade. Talvez a única utilidade que a gente possa dar pra vida também tenha sido uma utilidade criada, que é a gente tá aqui pra evoluir como seres espirituais. A gente não consegue saber se isso é verdade ou não a nível de matéria. Não há nada que prove. Pode ser uma história, uma narrativa. Mas, de qualquer maneira, é uma busca por esse amor, uma busca por estar no seu lugar no mundo, entende? Saber que eu pertenço aqui, saber que aqui é a minha casa, aqui é a minha Ítaca, sei lá, tem um mito de Odisseu que quer voltar para a sua amada Ítaca, enfim, dá para entrar nisso em outro momento. Mas encontrar o seu lugar no mundo, eu acho que essa é a busca central do ser humano. E eu concordo nesse sentido de que o amor é a essência de tudo. E aí, perdão interromper, Yuri, mas todas as religiões vão falar desse amor, dessa busca pelo amor. O católico vai falar do amor de Deus, o evangélico vai falar da busca
pelo amor. O próprio... O chinês vai falar da busca pelo amor também, do sol. É sempre essa busca por amor. Amor, amor, amor. Talvez o amor seja a chave para tudo. E é a única busca que a gente falta. Coisa que falta na gente. Perdão interromper, cara. Um aspecto que eu trabalho é a trinosofia. A trinosofia é a sabedoria trina. Tá. Então, assim, quais são os 3 princípios? Amor, saber e poder. Essa é a essência das grandes religiões, filosofias, etc. Então, por exemplo, dentro de religiões, a gente tem Pai, Filho e Espírito Santo, né? Brahma, Vishnu, Shiva, Osíris, Ísis e Horus. A gente sempre tem forças trinas que sustentam a realidade, né? O triângulo é a primeira forma estável que a gente consegue também. Então, toda a filosofia, toda a constituição dogmática das crenças religiosas, etc., elas vão ser uma vestimenta para nos fazer chegar nesse ideal que é o amor, saber e poder. Em suma, o que eu estudei e vi e tal, é isso. E aí, a partir disso, a gente vai entender, né, que o amor, ele tem 7 camadas, por exemplo. Eu não vou falar 7 camadas do amor, mas a gente compreende muito bem Eros. Eros é o tesão, é o amor mais passional. Mas a religião, por exemplo, ela vai trabalhar a ideia de amor ágape, que é o amor incondicional. E eu até estava falando, né, antes que eu particularmente descobri o amor incondicional quando minha filha nasceu. E isso é algo que transcende o utilitarismo. Porque você olha para aquele ser e é algo que é visceral, é algo que você não quer nada daquele ser. E ao mesmo tempo você dá tudo para ele. Então você não quer nada e você dá tudo, você faz tudo por ele. Incondicionalmente. Isso é a busca mais primordial. Existem aspectos biológicos? Sim, você ativa certos aspectos biológicos do teu ser para cuidar da criança. Né? Tudo que a gente faz, a gente ativa aspectos biológicos. Exato, mas a constante busca por essas 3 coisas, que é o amor, saber e poder, é o que move o nosso sentido de ser. O sentido ontológico da coisa é isso. O ser busca isso. Ele busca mais sabedoria para compreender a realidade que ele está inserido, né, para compreender os padrões. Desde o caçador, ele precisa compreender os padrões de comportamento da caça para ele caçar melhor. Então, o saber, ele vem desde os primórdios até o fim dos tempos. Vai ter isso. O poder sobre a hierarquia tribal ou sobre a hierarquia moderna, o status quo e etc. O poder de influência que a gente tem. E o amor, que é essa necessidade que todos temos. Alguns são mais durões, não expressam muito, mas no fundo eles querem ser amados, né? Então, tudo isso, o querer ser amado e o querer amar também. Tem aquele livro Cavaleiro Preso na Armadura, fala muito disso. O cara tá preso numa armadura e tudo que ele busca é amor e saber amar, de certa forma. Só que ele construiu uma armadura que ele quase não se reconhece. E era a armadura mais brilhante, era a armadura mais... Entende? Sempre a busca por amor. É uma boa metáfora. E, cara, você citou desse conceito trino, né? Trino. Tem algo a ver com a alquimia também? Como, por exemplo, sal, enxofre, mercúrio? Perfeito. Tem? Exatamente isso. Porque eu acredito que tudo que a gente tá falando aqui vai encaixar com a alquimia. Então, só contextualizando, né? Eu trabalho com a trinosofia, que é uma filosofia trina que vem de um famoso Conde de Saint-Germain. O Conde de Saint-Germain foi um homem físico que tem registros históricos de várias anotações de várias pessoas importantes na aristocracia lá de 1700 e pouco. Só que ele foi um dos grandes alquimistas porque ele era conhecido como um homem imortal. Ele foi conhecido como uma pessoa que não morria, não envelhecia. Tem relatos das pessoas, meu Deus, eu vi o cara 40 anos atrás, ele tá igual agora. E ele ia para as altas aristocracias e ele distribuía diamantes, por exemplo, para as pessoas nobres. Ele era conselheiro, ele era um cara que ficava no intermédio entre alguns grandes imperadores, assim, pessoas importantes mesmo. Ele ficava no intermédio, conciliava algumas guerras para não acontecer. Inclusive, ele recebeu renome porque ele ajudou a inventar o trem. Então, ele tem muitas passagens que são historicamente comprovadas, só estou dando esse embasamento para não achar que é um delírio, mistério e tal, mas ele também é exaltado pelos místicos como sendo um mestre ascenso.
O que é mestre ascenso? Mestre ascensos são como pessoas que desencarnaram num nível muito elevado aqui na Terra e hoje, Jesus. tipo um Jesus, exato. E aí eles auxiliam meio que, né, a fazer as coisas acontecerem. E eu, cara, eu tenho um nível de mediunidade interessante, assim. Eu recebi, certa vez, numa meditação profunda, esse nome, Trinosofia. Vai atrás. E aí eu fui atrás e vi que só tem uma passagem na história que é um livro comprovado que foi escrito pelo Conde de Saint-Germain verdadeiro, né, que tem comprovação histórica, e que é a Santíssima Trinosofia. É um livro que hoje não existe, ele é ultra raro, porém eu tenho ele. Mas, tipo, não tem mais, assim, e ele fala justamente sobre isso, que é um processo iniciático, né, um processo de graduação do ser pelas 12 casas, para você atingir essa trinescência. E aí tem tudo a ver com sal, mercúrio e enxofre da alquimia, que são os 3 princípios da alquimia. O sal pode ser lido ou visto como corpo, o enxofre pode ser visto como a alma, vamos dizer assim, ou como espírito, dependendo da denominação, e o mercúrio como a mente, vamos botar assim, ou como a alma, dependendo da denominação. Né? Então, a alma vem do psique, a alma, né? que hoje a gente usa comumente como esse aspecto mental, a psique. Né? Então, a gente acaba mesclando um pouco esses termos, alma e mente. Tá? Mas o espírito ser o enxofre, porque é essa questão que anima, que dá vida, né? Que é o nosso lado que a ciência não comprova, mas que a gente sente nas nossas entranhas, que faz um coração continuar batendo, por exemplo, e do nada sai. Então, a alquimia trabalha com essas 3 essências, que vem da dicotomia Sol e Lua, que são o olho de Horus e de Ra, vamos dizer assim, numa mitologia mais arcaica. Masculino e feminino. Masculino e feminino. Dá pra chamar de Yin Yang também. Yin Yang. Todas as religiões, todas as teorias contam a mesma coisa. Que isso aí, essa dicotomia também tem a ver com a origem dos arquétipos, também a partir dessa dicotomia, né? De certa que forma, vem da mônada, né? Daí da mônada parcializa. Mas só voltando rapidinho pra alquimia, cara, que o que a gente falou antes ali sobre o possuir, sobre a falta e tal, a alquimia também trabalha com os elementos, né? Cada elemento tem simboliza algo. Por exemplo, a terra é o físico o físico, palpável. A água seria o lado mais emocional, digamos assim. O ar seria o lado intelecto, racional, e o fogo seria o espírito, seria o que queima, o que transcende, porque o fogo queima para cima, sempre buscando o alto, mesmo que você tenha uma tocha, algo que venha do alto. Se a gente parar para pensar, uma forma de você ter um homem integral, um ser humano integral, não é só olhando para a terra, olhando só para o físico, quero ter o corpo de tal forma, mas não ter uma busca intelectual. Não, a melhor forma para você conseguir ser integral na sua essência é justamente cuidar do seu corpo, cuidar do seu intelecto, cuidar das suas emoções e ter uma busca metafísica espiritual, um propósito, algo do tipo. Então seria a união dos 4 elementos. Seria esse processo de unir em si os 4 elementos para alcançar o que seria o éter, no caso, né? Então, para trabalhar a pedra filosofal. Existe ali na alquimia, eu estudo alquimia mais por um viés psicológico, então não conheço muito bem Saint-Germain, essa parte mais mística da coisa. Mas, se a gente parar para pensar, a busca central do alquimista seria transformar chumbo em ouro. Sim. Psicologicamente falando, seria transformar vício em virtude. Sim. Porque a pedra filosofal seria uma pedra capaz de tocar metais pesados, transformar eles em ouro. Então, tiraria essa essência do metal, a pureza do metal. Na psicologia, quando você é capaz de trabalhar a ti mesmo, você é capaz de, por meio do exemplo, ou seja, ao se transformar a pedra filosofal, você é capaz de, por meio do exemplo, tocar outras pessoas também e despertar nelas o melhor. Geralmente a gente tem uma tendência a dizer que a gente é refém do nosso ambiente. Só que quando a gente mergulha em nós mesmos, a gente vai transformando a nós mesmos, nós passamos a influenciar o ambiente que a gente está inserido também. A gente vai despertando nas pessoas o que há de melhor nelas também. Vira essa espécie de pedra filosofal. De certa forma, sim. Simbolicamente falando, psicologicamente falando. E aí outra coisa também, você estava falando da psicologia, né? Da psique, da alma. É interessante a gente parar para pensar o que é psicologia. Quando a gente está na faculdade de psicologia, o professor vai falar lá aqui, o que a gente está estudando? O que é psicologia? Psicologia é ciência do comportamento? Se a gente parar para fazer a tradução do que é psicologia, a palavra psique, de psicologia, psique vem do grego, que é alma, né? Significa alma. Mas no mundo racional já não há mais uma alma, então, como assim? Como é que um psicólogo estuda a ciência da alma? E logia, logo, seria o estudo. Mas, ao mesmo tempo, logos vem de discurso e narrativa.
um discurso e ordem. Então, será que a psicologia não é uma tentativa de trazer uma ordem para o discurso da alma? Entende? A psicologia vai te ajudar a ter uma ordem no discurso da tua alma. Se você conseguir organizar o teu discurso, ou seja, o que você está buscando na tua história particular, na tua narrativa particular, será que a tua vida não terá mais sentido? Perfeito. E será que não é essa a busca central do ser humano? Será que não é isso que está faltando para uma sociedade atual? Uma busca de uma vida com mais sentido para além de qualquer outra coisa que não seja o seu ser mais profundo e verdadeiro? Talvez seja uma coisa interessante de pensar. O problema é que a gente consegue atribuir qualquer sentido. Sim. E a gente consegue... Mas, irmão, cara, perdão interromper mais uma vez. Todos os sentidos que a gente é capaz de atribuir, geralmente vem da cultura, que tenta atribuir alguma coisa em nós. Mas existe algo em ti que transcende a tua cultura que você faria mesmo que você tivesse nascido no século II, no século X, no século 50. Olha pra tua vida, cara. Na moral, olha pra tua vida como indivíduo. Independente da época que você tivesse nascido, você seria um comunicador. Independente. É isso que faz a tua alma vibrar. Você pode... A cultura inseriu na tua vida que você deveria fazer faculdade, engenharia e os caralho a quatro. Mas, mesmo fazendo engenharia e os caralho a quatro, lá dentro você era um comunicador, um unificador. Você... Entende? Você faria isso mesmo que você estivesse no mundo medieval. Você seria um comunicador de tribos, entende? Tem algo na tua essência que te chama. E o que traz vida pra tua vida, cara? Não é essa porra? Sim, 100%. Se você tivesse lá num sei lá... CLT, trabalhando eu pularia de um prédio. Construir um prédio e pra pular. Tipo, cara... Entende? E o que existem pessoas que não, que elas gostariam de ter feito prédio, elas gostam de cálculo, etc. Isso move a vida delas. Mas dentro de você é diferente. Encontrar o que te move, basicamente. Eu gosto de usar uma analogia muito legal para expressar isso. Que o ser humano, como uma raça geral, é como uma grande floresta. E cada um de nós somos pequenas folhas nos galhos das árvores dessa floresta. A floresta, ela se comunica dentro das suas raízes, etc e tal. E eu, por exemplo, se eu olhar para você e falar, nossa, eu queria ser o host do Sem Groselha, eu me coloco no lugar de você e deixo de ser quem eu nasci para ser, o meu, sabe, aquilo que é visceral, o meu, que eu gosto mesmo, que me move, eu vou ficar triste, eu vou ficar frustrado, eu não vou conseguir, porque eu não sou você, eu não tenho o teu talento, e eu vou ter uma ilusão, e é isso que acontece na maioria das pessoas, você é engenheiro, médico, não sei o quê, porque dá dinheiro. Sabe, a pessoa sai do seu local de zona de genialidade, como a gente chama hoje em dia, e entra num local de imediatismo, de querer o resultado da coisa, e perde a si mesmo no meio do processo e não consegue o resultado, fica frustrado. Então, eu sou uma folha de uma macieira, ele é uma folha de uma figueira. Se eu for a folha da minha macieira e ele é da figueira dele, juntos a gente está alimentando as nossas árvores, que são os nossos troncos maiores, para entrar num ecossistema e, tipo, todo mundo fica bem, porque eu não sou um bom, sei lá, médico, e eu preciso de um médico em algum local para fazer uma sutura, para fazer uma cirurgia e tal. Então, a pessoa que é boa como médica, ela precisa ser médica. A pessoa que é boa, né, como comunicador, precisa ser comunicadora. Mas sabe? é muito difícil a pessoa descobrir o que ela nasceu pra ser. Ou não. É muito difícil, mas aí que entra a alquimia. Aí que entra o olhar pra dentro. O processo do vitriol. O processo do vitriol, que é visita o interior da terra, retifica-te e encontrarás a pedra oculta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer para você olhar profundamente para quem tu és. Profundamente para dentro de ti. Isso? Primeiro, eu digo por meio de uma autoanálise meditativa. Eu gosto muito desse método, que é o que eu ensino, inclusive, porque, cara, não há quem possa olhar para ti mesmo melhor que você. Então, alguém pode sim te julgar com uma técnica e, né, psicologia avançada e tal. Porém, se você sabe como, vamos dizer, os padrões funcionam, e a alquimia trabalha muito com isso, com os princípios da coisa, né? Por isso que a gente fala, o sal, mercúrio, enxofre, os 4 elementos, chega no éter, tem a pedra filosofal, e o tolo não reconhece a vossa pedra nem no excremento, né? Então, nem pintada de ouro, enquanto o sábio reconhece ela no excremento. Então, o que é isso? A gente entende que a pessoa que ela é tola dentro de si, que ela não tem um desenvolvimento maior, ela olha para aquilo que tem valor e ela não vê o valor daquilo. Jesus falava, não jogai pérolas aos porcos, né? E isso tem uma questão mais profunda. Ele não estava xingando o pessoal, vocês são todos uns porcos, não vou jogar minhas pérolas aqui para vocês. Ele está falando que, cara, tem pessoas que não têm um nível intelectual suficiente para entender o mínimo.
Então você tem que falar em parábolas, você tem que falar em metáforas, você tem que usar exemplos da vida real para a pessoa despertar um nível de consciência mínima para ela ter fundamento, para ela ver o princípio por trás da causa. Para ela entender que ela tá tomando uma xícara de chopp na sexta-feira à noite, que é uma causalidade, mas que no fundo, existe toda uma cadeia de causas que levou ela a fazer isso. Entende? Então, o conhece-te a ti mesmo do Sócrates ou do Templo de Delfos, né, é uma máxima que vale até hoje, que é uma das maiores máximas alquímicas. Conhece-te a ti mesmo. Nietzsche fala, torna-te quem tu és. Jesus fala, cura-te a ti. Né? Então, essas grandes máximas dos sábios das gerações são os princípios fundamentais do mistério, da sabedoria perene. Né? E esse mistério, essa sabedoria perene, não é alucinação mística, né? De tipo, os arcturianos da quinta dimensão estão me falando, não sei o quê. Cara, vamos lá. O negócio não é longe, é aqui na Terra, é visceral. Olha pra realidade. Olha pra realidade e tenta entender a realidade, sabe? A gente nunca vai ver a realidade como ela é. Kant trabalha muito com isso. Né? Você vai enxergar a realidade como você é, de certa forma. Pela lente pelos teus ideais. E se você parar pra pensar, por exemplo, se conhece a ti mesmo, tem a continuação que é conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Cara, só existe você, de certa forma. Eu sei que existe a teoria da mente, que você sabe que eu existo também, mas para pra pensar no teu mundo individual, no teu universo individual de Fermento, por exemplo, de Vinícius, sei lá, de João que tá assistindo. Para pra pensar na tua vida. Só você experiencia a tua vida. Se você não conseguir se colocar como ser agente de mudança da tua própria existência, qualquer outra coisa não vai adiantar, cara. É só você experienciando a tua vida o tempo inteiro. Você é, de certa forma, entre diversas aspas, o criador da tua realidade, por meio da tua percepção de realidade. O que você quer perceber daquilo, você percebe como oportunidade, como desafio, como derrota, enfim. É sempre essa tentativa de mudar a percepção que você tem. Todas as escolas de psicologia vão tentar trabalhar na forma que você percebe a realidade. Você pode perceber algo negativo como uma oportunidade de crescimento, algo negativo como algo que te destruiu. É sempre essa busca por mudança de percepção. E essa busca de mudança de percepção só vai ser encontrada quando você conhecer a ti mesmo de maneira profunda. Quem é você? O que você quer? E por que tem isso, muito disso de que um tolo olha e enxerga excremento, onde um sábio olha e enxerga ouro? Voltando um pouco pra tua vida, não querendo... Fica à vontade, pô, não querendo... 100%. Mas, por exemplo, toda a tua habilidade de comunicação, ela poderia ser positiva ou negativa, dependendo de como você usasse ela. Dentro de uma escola, de uma faculdade, onde o professor está tentando explicar alguma coisa e você quer conversar, você é visto como um aluno desgraçado, não quero dar aula na sala do Fermento porque não cala a boca. Mas isso, num lugar onde você trabalhou para estar, onde você batalhou para estar e criar, como Sem Groselha, por exemplo, é tua maior riqueza. Uma coisa que lá seria o teu principal vício, o teu principal defeito, transformado, cara, se torna numa potência gigantesca. Muitas pessoas acham que as características negativas delas são negativas por natureza. Não, elas só precisam ser transmutadas. Aí entra o processo alquímico, de você conseguir limpar a merda do ouro, digamos assim. E aí trabalhar nisso. E a metáfora do ouro, inclusive, da alquimia, ela tem muito a ver com essa parte do ouro, ele não se mistura, ele permanece, por exemplo, o ouro não oxida. Precisa ser queimado. O ouro, ele não enferruja, entendeu? O ouro, ele é aquilo que ele é a sua essência. E meio que imutável. Ele é imutável, nesse sentido de não se corrói com o tempo, sabe? Ele é íntegro em si. E o ouro, ele é encontrado em amálgama na natureza. E a gente usa o que para limpar o ouro, para extrair? Geralmente mercúrio. Então, metaforicamente, até quimicamente falando, mas metaforicamente, mercúrio é a mente. Então, a gente usa a mente como ferramenta para extrair a essência do que é visceral de cada ser humano. Entendeu? Então, a ideia da alquimia como um processo, né, da Kabbalah também, como um processo, como um sistema, que são as ferramentas que eu mais uso, por exemplo, é a alquimia, a Kabbalah, sabe? São os arcanos divinos para compreender a realidade e tudo mais. Elas são princípios universais que não dependem de cultura e de tempo. Isso que é legal. Porque você não está dependendo de uma cultura fechada, dentro de um espectro fechado da realidade. Você está vendo um negócio aberto. Então, esse exemplo que ele usou, eu achei muito legal. Porque cada pessoa tem um dom que, se está no ambiente errado, né, na circunstância errada, é visto como algo ruim. Cara, o cara fala demais, né? Ou, não, o cara é um excelente, sabe, orador. O
Cara, meu, se tu fosse político, cara, conseguiria ganhar fácil, entendeu? Seria, assim, fácil, vitória. Então, assim, depende das circunstâncias. Tá na sala de aula ia ser visto como ruim. E isso é extremamente importante, a gente olhar para nós, nos nossos dons, habilidades, e entender como que eu oriento tudo isso, como que eu me coloco também num local, numa ambiência, né, num conjunto de tanto o local, quanto também as tuas habilidades para tu desenvolver aquilo que é visceral teu, e aí entrar nessa zona de genialidade, né? Conseguir prosperar com isso, conseguir ter uma vida boa, felicidade. Eu achei muito interessante que você citou que o Mercúrio é o que limpa o ouro, digamos assim, e que o Mercúrio tem a ver com a mente. Hoje, a maior guerra, digamos assim, o maior controle que os poderosos, ou que a mídia, ou que tudo mais quer controlar é a nossa mente, a nossa percepção. Então, é como se o sistema e o ambiente, o grande ambiente global, digamos assim, quisesse controlar justamente o que vai ser capaz de limpar o nosso ouro. Ou seja, simbolicamente falando, é justamente controlar a nossa percepção sobre nós mesmos para que nós não encontremos a verdade em nós mesmos e nos libertemos dessa percepção ilusória do que é a realidade. Então a gente vai ficar, em vez de limpar essa nossa potência, encontrar essa zona de genialidade que os antigos chamariam de entusiasmo, que é o entheos, o Deus interior, o Deus que está dentro, né? Trazer à tona esse Deus que está dentro, esse fogo, essa vontade de agir. Cara, a gente não consegue porque a gente é manipulado o tempo inteiro por vontades que não são nossas, que são impostas pela sociedade, enfim. Então, achei muito interessante essa analogia. Vamos polemizar um pouco o podcast? Porque hoje em dia tá na moda a cultura woke. Sim. Né? Hoje em dia tá muito em alta essa questão. Eu me identifico como uma caneca, agora eu sou caneca. Né? Então, tipo, essa identificação deliberadamente aberta e essa coisa, assim, eu não estou questionando a orientação sexual de ninguém, porque você pode gostar de transar com o que você quiser, mas a questão mas a questão é, e tá tudo bem, mas a questão é... Não sei se ia ser muito bom transar com uma caneca. Mas a questão é, ao se identificar com qualquer coisa, você não é nada. Exato. Entendeu? Como assim? Por quê? Se a pessoa se identifica com a caneca e ela é uma caneca agora, ela é um cachorro, por exemplo, ela vai começar, aquelas doideiras, se veste como um cachorro e quer ser tratado pelo um parceiro sexual como um cachorro, quer ser submisso nesse local e tal, e quer cagar na grama e mijar no sofá, tá ligado? Então o cara entra num local de identificação que ele tá virando um animal, nesse sentido. Mas é lógico, eu tô deixando isso bem drástico aqui. Mas a grande questão é bem isso que o Vinícius falou. A cultura modela para que a gente perca a nossa identidade enquanto ser humano. A cultura coloca certas coisas e dá voz para certos debates para tirar completamente o nosso senso de eu. Mas é porque existe uma recompensa do ponto de vista social para quem consegue fazer isso. Porque existe ela atrai atenção em algum nível e talvez por atrair atenção em algum nível ela tenha essa percepção de se sentir pertencente, de se sentir amado. É um senso tribal. É um senso tribal. Porém, eu vejo que também, vamos lá, vamos falar agora friamente em termos de psicologia das massas. Que é tipo, como controlar massas para agir em determinado ponto, tá? Se você olhar, majoritariamente são pessoas jovens que entram nesse discurso mais woke, etc e tal, certo? Essas pessoas estão no começo da sua carreira de trabalho. Se você valoriza certos tipos de relacionamento que não geram família, por exemplo, né? A pessoa não vai engravidar, logo não vai ter filho, logo ela é uma melhor funcionária porque ela não vai precisar tirar uma licença maternidade. Certo? Então, útil em algum ela é útil. Então, a questão cultural é também botar utilidade ali. E aí você vai olhar, na prática mesmo, vai no shopping. Um ambiente meio insalubre. Você não vê a luz do sol durante o dia inteiro. O camarada tem que trabalhar no fim de semana, às vezes numa escala no domingo e etc e tal. Ele não tem tempo para a família, então é melhor ele não valorizar a família mesmo. Né? É melhor ele perceber a família até como um certo inimigo da vida dele. E também existe uma questão de o cara vai se identificar com aquela tribo que tá também trabalhando no shopping. Então vamos botar a galera lá que é mais alternativa,
tudo no mesmo ambiente, trabalhar e comungar dentro desse local. E ganhar pouco, né? Ganhar pouco, porque ganha pouco. Então, assim, existe... Não tem família pra sustentar? Mas, tipo assim, a valorização do próprio tempo, ela é vista como periférica, saca? Uhum. Eles associam até a questão com a... Por que associam? Porque a musicalidade é a música funk, né? Não tô dizendo que o funk é bom, ruim, etc e tal, mas assim, ele é primitivo enquanto um senso musical. A percepção estética da música do funk é primitiva. Afirmo isso porque sou músico formado e etc. E posso afirmar isso. É chakra base total, né? De padrões rítmicos, melódicos e harmônicos primitivos. Tribal. Então você é tribal, envolve o sexo. O ritmo, ele faz você rebolar, e o rebolado envolve questões sexuais. A dança, ela é sexualizada, né? As crianças começam a ser sexualizadas. Então tudo fica em torno dessa questão. E aí a gente também tem uma questão de valor sexual de mercado, que é outra questão que eu ensino dentro dos meus cursos, como que o camarada aumenta seu valor sexual de mercado. Mas a ideia fundamentalista é, todo mundo tem um valor sexual de mercado, irmão. Tipo, se você é mais bonitinho e tal, você num primeiro momento, aqueles 5 segundos, você é visto de uma forma positiva. Você tá bem ajeitado, tal, tá ok, sabe? Depois o que você vai falar é que vai, obviamente, sustentar o teu ponto ali, a tua posição, né? Num cargo, por exemplo, você vai pra uma entrevista de emprego de chinelo, bermuda, o cara vai te olhar meio assim, mas se você, né, falar bem e falar tudo e der um currículo bom, ok, só vem então vestido de calça pelo menos trabalhar, né? Então, tipo, tem essa questão, lógico, padrões culturais e normas sociais, porém, se você sabe navegar nessas normas, você aumenta um pouquinho seu valor sexual, até dentro de um relacionamento. Por exemplo, quando tu quer comer tua mulher, tu trata ela melhor, porque ela tem um valor sexual de mercado dentro do relacionamento, eu digo mesmo, sabe? E quando o homem tá satisfeito sexualmente, ou fica lá se masturbando, e ele perde a sua potência sexual, ele diminui o seu valor de mercado sexual, ele diminui a sua questão, até envolve, sim, sistemas dopaminérgicos, é complexo o negócio, né? Porque o cara que se masturba para suprir um prazer imediato, um desejo passageiro, ele tá sacrificando uma questão de querer recompensa rápida sem esforço, certo? Ele tá se doutrinando, se treinando a ser um medíocre. Ele tá treinando a si mesmo a não ter contato com mulheres reais, ou com homens, whatever, reais, porque ele tá se colocando num lugar que é uma tela, brother. É tipo, um clique, apareceu a gostosa lá e ele vai ter o estímulo sexual que ele precisava pra dar uma gozada. E ele vai ter a recompensa imediata, sem nenhum esforço. E na vida ele acha que é assim também. Ele vai lá pro mercado de trabalho, ele vai lá... Ai, mas é tão difícil, é tão competitivo, mas o machismo instaurado... Cara, o patriarcado fundamenta o mercado é assim, é hierárquico mesmo, e não tem como não ser. Sim. Eu falo isso porque, assim, eu tenho experiência com empresas reais, com, 50, 100 funcionários. E o negócio não tem como ser 100% horizontal. A Google, brother, fez todo mundo sair de casa e voltar pra empresa, porque não funciona 100%, sabe? O mundo, ele tem que recompensar o que é melhor. Exato. Mas a questão é o que é melhor. Isso, exato. Em diversos aspectos. O problema é quando eles melhor? associam o que é melhor, né? Quando empurram uma narrativa de que é melhor algo que não é melhor, né? A valorização do feio e do... Tá tudo bem ser feio. Não sei se tá tudo bem ser feio. Tá, fisicamente falando, tudo bem. Se você Não, é meio tudo bem, feio, nasceu assim, nasceu assim, é. não tem muito o que fazer. Mas até que ponto a arte, por exemplo, a arte tem que ser feia? Sim. Tudo começou com aquela merda daquele mictório, pô. Do Champ. Do Champs, o mictório no museu e que começou a ruína da arte moderna. E é justamente uma quebra simbólica de percepção. Se tudo é arte, nada é arte. Exato. Esse é o ponto. Esse é o ponto central. E daí do tem, Mictório. cara, eu fico revoltado com esses vídeos de arte moderna, não, pô. mas é porque daí volta aquilo que você falou, de que se você é qualquer coisa, você não é nada. E daí volta justamente para aquela percepção de, se eu sou uma caneca, eu não sou porra nenhuma. Entende? Se tudo é arte, nada é arte. Se você pode ser qualquer coisa, você não vai ser nada. Cara, se você ficar buscando o que você é o tempo inteiro, quem sou eu? O que será que... nesse sentido de quem sou eu, de como eu poderei ser aceito pelo outro, cara, você nunca vai ser aceito nem por ti mesmo, nem pelo outro.
Porque se você tá usando uma máscara pra se adaptar ao que o outro quer que você seja, o outro não está aceitando quem você é, mas sim a máscara que você está utilizando. Quando você tirar a máscara e mostrar, ó, eu sou assim, então tchau. Então você vai estar sozinho. Não é melhor você mostrar de fato quem você é? Ou seja, não necessariamente mostrar pro outro, mas mostrar pra si mesmo, no sentido de que não é melhor você viver de acordo com o que você busca, viver de acordo com o que você ama, viver de acordo com quem você é, viver de acordo com a tua potência, com o teu eu, com o teu ouro, com o teu entusiasmo, etc e tal. Mas tem um único problema, né? Que isso é difícil. É difícil. É mais difícil. É mais difícil por quê? Em que sentido? É mais fácil pra pessoa ser estúpida e gostar de qualquer coisa que empurraram pra ela do que ela pensar psicologicamente sobre o próprio comportamento e querer mudar alguma coisa pra se lapidar. Tipo, dá trabalho. É mais fácil ser burro. É bem mais fácil ser burro, né? É difícil. E aí, inclusive, a gente entra numa questão até filosófica que eu quero ouvir o argumento de vocês também. Que é aquela máxima de, cara, quem é inteligente é um pouco mais triste com a vida e quem é ignorante, tipo, tem a bênção da ingenuidade sobre a realidade e acaba sendo mais feliz. Né? O meu ponto de vista disso é que a realidade ela é bem cruel, ela é bem, né, vamos dizer, pessimista nesse local de, cara, a humanidade tá andando pra um desfiladeiro de carro com 1000 cavalos, né, e a gente não tá percebendo, e você perceber a verdade acaba sendo meio frustrante nesse sentido. Porém, eu acho que viver a sua verdade é bem bom, porque você também se desapega das ingenuidades e das, né, questões assim de ganâncias e inveja e esses medos, essas coisas assim, que às vezes prendem a pessoa que é ignorante também. O que vocês acham disso? Cara, eu acho que a ignorância é uma bênção, de certa forma, que te leva para um tipo de alegria, que a inteligência, ela é sim um lugar solitário e sofrido, o conhecimento é um lugar doloroso, mas que a sabedoria transcende tudo isso. Porque a sabedoria, ela não tá buscando a felicidade em si, ela tá buscando o ser. Ela tá aceitando ser alegremente triste, se for necessário, digamos assim. Tem uma coisa muito engraçada que é, por exemplo, conhecimento é saber que tomate é fruta. E sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. Entende? Boa. Tipo, a vida seria extremamente triste se você tivesse só o conhecimento de que tomate é fruta e você comesse uma salada de fruta com tomate. Ia ser uma merda. Ia ser uma merda. Mas se você tivesse sabedoria, você não ia colocar ali. Sabedoria é entender que, cara, vai ter a porra de um tomate, talvez, ali, mas você não precisa colocar em tua salada de fruta. Vai ter um momento negativo na tua vida, mas não é só aquele momento que vai definir a tua história inteira. Talvez essa seja uma busca central, a sabedoria. E aí volta para aquela sabedoria de si mesmo. Tá, eu gosto disso, eu gosto de fazer isso, vai ser difícil fazer isso, vai ser difícil empreender, vai ser difícil buscar minha verdade, vai ser difícil não querer ser aceito pelo outro, vai ser difícil. Mas será que esse difícil não é melhor para mim do que o aparentemente fácil, que vai me trazer um certo tipo de vazio interior? Cara, então talvez a busca seja justamente isso, saber quem você é sabedoria. Eu acho que o conhecimento te possibilita viver mais sinuosamente, assim, tipo, ter prazeres mais prazerosos e desprazeres mais desprazerosos. Eu acho que a pessoa burra, ela vive meio que num estado, assim, anestesiado, assim. Tipo, ela tem aquela felicidadezinha constante de ser um bosta e tomar cerveja e, sei lá... Fugir da potência, digamos. Isso, de fugir da potência. Ela tem esse conforto de não ir pra potência, e ela tá nesse estado meio que anestesiado, tendo prazeres momentâneos ali. E quando tu desbloqueia o conhecimento, pô, ao mesmo tempo que às vezes tu se isola, tu fica tipo, caralho, velho, o mundo é uma merda, assim, as coisas são assim. Cara, é que quando você come do fruto do conhecimento, você é expulso do paraíso, né? Isso, do paraíso da ignorância. O Odin lá que tu falou, nunca esqueço aquilo lá. Que pra beber da fonte da sabedoria, o Odin tem que sacrificar o olho. Mas ao mesmo tempo, permite um prazer, cara, que é uma coisa que eu já refleti sobre isso muitas vezes. Um músico, uma pessoa que entende de música, quando ela escuta uma música boa, ela tem uma capacidade de apreciar aquilo ali que uma pessoa que é leiga não tem. Quando tu entende de arte, tu vê um quadro, cara, é outra coisa. Não é o meu caso, porque eu não entendo muito de arte. Mas de música eu consigo sentir um prazer muito diferente. Eu vejo que quanto mais eu entendo de música, mais eu consigo sentir prazer com música. Cara, e a pessoa estúpida, medíocre, né, que não se aprofundou em nenhuma área de conhecimento, ela não tem o mesmo prazer com esse tipo de coisa. Só que aí vem a dificuldade que às vezes essa pessoa mais inteligente tem de conseguir se conectar com esse tipo de coisa. Às vezes até se permitir, porque às vezes não vê, para de ver significado. Tipo, pô,
vou sentir prazer com isso, mas o mundo tá acabando porque as pessoas são estúpidas, né? Tu fica nos dilemas. Faz sentido? Faz sentido demais. Eu também concordo com isso e vejo que, assim, é muito melhor conhecer do que não conhecer, porque pelo menos você tem a escolha, né? Você abre possibilidades, né? E essa metáfora, inclusive, mais religiosa, de comer a fruta, né? Do conhecimento do bem e do mal, te expulsa do paraíso, vamos dizer assim, é uma questão bem visceral do ser humano, né? Porque tem também Odin, e Odin é um deus nórdico que sacrifica o seu olho, né? Ele ganha as runas, as 22, 24, né? Runas de sabedoria. E isso, metaforicamente falando, você precisa fazer um certo sacrifício para conseguir conquistar este conhecimento, para conseguir conquistar aquilo que é visceral. E, inclusive, Jesus, que é colocado na cruz e morre, mas ele vira Cristo ao renascer, certo? Então, essas metáforas humanas, vamos chamar assim, né, metáforas arquetípicas, elas vão nos trazer para um local de entendimento muito mais profundo sobre os princípios que fundamentam a realidade, né? Então, a realidade está uma merda hoje em dia na praxis, mas os fundamentos que existem por trás é que nos dão uma baliza. Se ela está uma merda em relação ao quê? Em relação a um ideal, em relação à visão arquetípica que a gente sabe que existe, porque desde os primórdios o negócio é assim. Né, os hebreus têm as 22 letras hebraicas, o sistema da árvore da vida, da Kabbalah, que era outra árvore, né? Tem a Etz Daf, que é a árvore do conhecimento, e a Etz Haim, no Jardim do Éden, que é a árvore da vida, que dá a imortalidade. Odin ficou imortal depois que perdeu um olho. Cara, o brother sacrificou um olho só, pela imortalidade, mas ele ficou imortal, ganhou a sabedoria dos deuses. Cara, ele fez uma religião, saca? Então, assim, ó, é um sacrifício, só para finalizar a ideia, é um sacrifício que te faz viver a imortalidade. O que é imortalidade nos tempos modernos? Por exemplo, um autor de um livro que, cara, é aquele livro de princípios, não é aquele livrinho de, sei lá, marketing 2.0, que daqui 5 anos ninguém mais vai ler, ele não vai mais ser editado e vai morrer, sabe? Aquele livro tipo Tao Te Ching, né? O Tao Te Ching, a própria Bíblia, ou outros livros, né, de filosofia, etc e tal, são livros perenes, são livros que, cara, eles são infinitos, assim, na humanidade, sabe? Então, o autor, ele virou imortal, porque as suas palavras ecoam nas mentes de quem está lendo aquele livro. As suas ideias, elas estão penetrando no campo de consciência de todos nós. Então, é como se aquele autor vivesse de uma forma imortal dentro de nós. E o nome dele vai ser lembrado até o fim dos tempos, vamos dizer assim. Então, essa é a imortalidade filosófica. Quimicamente, ele alcançou a grande obra e o elixir da longa vida que fez ele viver para sempre, de certa forma. É interessante isso aí do Odin, cara, porque o Odin, ele vai até o poço de Mimir para beber um pouco da água do conhecimento e ter conhecimento sobre o todo, sobre o universo e tudo mais, e aí ele precisa se sacrificar. Ele sacrifica um olho para Mimir, ok. Depois, para obter o conhecimento das runas, ele precisa ficar pendurado por 9 dias e 9 noites na grande árvore de Yggdrasil. E ele precisa tirar a sua lança para fora, jogar a sua lança fora. Só que uma coisa importante dessa lança é que ela sempre acertava o alvo. Então ele foi até para se sacrificar, para obter o conhecimento, ele joga a sua lança a esmo, e essa lança volta e crava no seu peito. Então ela sempre acerta o alvo. O que significa ela estar acertando o seu peito? É voltar o olhar para si. O que eu quero? Conhecer a mim mesmo. E se tudo é uma narrativa, se tudo é uma história sendo contada, a história é contada por meio de letras, por meio de símbolos, por meio de... Odin recebe então as runas, que é o que vai dar início ao que seria o alfabeto dos nórdicos. Se a gente parar para pensar, quando a gente aceita o sacrifício de ser nós mesmos e de obter uma nova visão sobre a vida, a gente recebe um alfabeto que a gente vai poder agora estruturar a nossa história por meio dele. É o nosso, não é de outra pessoa. É o nosso conjunto de regras, é a nossa vida, é a nossa verdade. Viver de acordo com essa verdade, conhecer essa verdade. É essa verdade que vai libertar a gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecerás a verdade de si mesmo. E aí então serás capaz de viver no mundo que pode estar uma merda, pode estar um caralho a 4, mas que se você tiver esse teu centro de eu bem definido e agir de acordo com essa verdade, você vai ter paz. E você vai estar em paz com a tua história, você vai estar em paz com a tua narrativa, com a história que você escolheu contar para ti mesmo. E essa será a tua obra. Mediante essa ação
unindo o teu entusiasmo com a tua ação, sobretudo, o teu entusiasmo ali guiando a tua ação, é o que vai fazer você ser capaz de viver uma vida com potencial, viver uma vida com verdade, viver uma vida com vontade, ter sentido, significado e, consequentemente, no processo alquímico, alcançar o que seria a grande obra. O que é a grande obra? Porra, é a vida que a gente vive. Essa é a nossa grande obra. A grande obra da nossa vida é a nossa vida, é a nossa história. Eu acredito que seja isso. Porque por meio da tua história, por meio dos teus exemplos, você ajuda os outros ao teu redor. E aí traz mais sentido e significado para quem está ao teu redor também, para o teu ambiente em si. Então, acredito que o ponto central seja transformar a si mesmo para, com isso, poder transformar o mundo. Perfeito. Explicou tudo. Já pode botar os créditos finais. Mas não tem um problema que, assim, é sempre a percepção do que é bom e do que é mal, ela é subjetiva em todos os níveis. A gente nunca vai conseguir chegar num consenso do que é bom e do que é mal. E aí esse indivíduo, ele encontra uma justificativa, né? Uma narrativa que corrobora com as atitudes dele, e no meio disso tudo ele tenta encontrar um caminho para atribuir esse significado à própria vida. Só que, eventualmente, esse significado, e mesmo ele tendo vivido uma vida com significado, ainda é algo que é ruim em algum nível para as outras pessoas, para a sociedade ou para as pessoas que estão próximas dele. Então, não necessariamente ter uma vida com significado e com percepção de propósito, de vocação e de se sentir satisfeito significa que você é bom para as outras pessoas. Cara... Pode ser? É uma boa forma de ver. É uma boa forma de ver, mas é uma forma terrível de ver. Mas aí eu evoco a ideia de além do bem e do mal. Tipo assim, o que existe além do bem e do mal? Porque a visão... E aí a gente entra num fundamento cristão, que essa ótica de bem e mal, ela é muito derivada do que a gente conhece como apocalipsismo, certo? O apocalipsismo surgiu no século III a.C., numa seita judaica, e foi evoluindo com o cristianismo, né? A gente conhece muito bem, que é a briga fundamental entre uma entidade do bem absoluto, que a gente chama de Deus, e uma entidade do mal absoluto, que a gente chama de Satã, ou whatever, né? Então, essas duas forças estão numa constante batalha, tem as ordens angelicais e blá blá blá, e respinga aqui em nós, e a gente tá na constante batalha também, certo? Só que a grande questão isso é uma percepção da realidade. O mal não necessariamente existe, né? Porque frio existe? Depende. O frio é a ausência de calor. Ele não é uma força, né, física, tipo, a força do frio contra a força do calor, e elas ficam... Tipo o escuro, né? O escuro não existe. O escuro é a ausência da luz, certo? Então, o mal é a ausência do bem. E se a gente olhar por essa ótica, o que é mal é o que está distante desta mônada, né, alquímica, é o que está distante da unidade, da integridade, é o que está distante do bem absoluto, né? Então, a grande questão visceral é um pouco disso, sabe? E aí, ao separar o que é bom, o que é mal, nesse sentido de que existem coisas que não são boas e a sua natureza é o mal, a gente cria um problema também para a sociedade, para a visão social. Porque o evangélico, o cristão comum vai dizer que qualquer coisa fora do cristianismo é ruim, é má, né? O muçulmano, a mesma coisa, o judeu, a mesma coisa, e por isso é a briga eterna deles lá da panelinha do Oriente Médio que não para nunca, né? Então, essa questão, ela gera o conflito, saca? A percepção de que existe um mal separado do bem é o que gera o conflito. E é isso que internamente também gera o nosso conflito visceral, né? Porque a gente... fundamentalmente, todo mundo meio que passou por uma catequese lá, uma doutrina que botou certos padrões dentro da nossa cabeça, e esses padrões instaurados, né, da nossa criação, desde que a gente nasceu até os dias de hoje, vão nos dizer que é mal você fazer X coisas, né? É ruim você, sei lá, fazer sexo fora do casamento, é ruim você ser rico, é ruim, é mal quem busca dinheiro, né, nesse caso, que é uma das questões mais profundas que tem aí na crença dentro da pessoa. E aí a pessoa cresce com esse padrão e ela molda a vida dela em cima dessa ótica que tá errada. Ela não é assim, essa não é a verdade absoluta, essa é uma das verdades, certo? Então, a forma, o princípio visceral da cosmovisão que você enxerga a realidade são os óculos, né? Que você vê a realidade. Isso precisa ser revisado. E todas as pessoas precisam olhar para o seu padrão moral
e perceber, de fato, o que é bom e o que é mal. E existe um mal ou existe um bom que vai ser, por exemplo, eu vou fazer a minha missão, certo? Eu, como educador, eu como uma pessoa que ensina a pessoa a viver a sua própria essência, eu posso fazer isso, eu posso ganhar muito dinheiro fazendo isso, e eu vou estar ajudando um coletivo. Mas então, como eu tu acredito sabe nisso. qual é o Não, caminho? é porque eu creio nisso, porque eu vejo, né? Eu vejo com a minha experiência empírica que as pessoas ficam melhores, felizes, elas encontram uma certa liberdade dos seus padrões e das amarras socioculturais e econômicas Esse é um bom indicativo, né? que prendem elas. Porque o meu filtro é o coração, certo? Então, se você olha para a pessoa e vê ali um ser humano e não vê ali um cifrão para você tirar dinheiro daquela pessoa, você já está sendo um pouco mais verdadeiro, certo? Uhum. Se você consegue olhar para o outro ser humano como um ser humano e consegue entender que ele tem várias questões internas, psicológicas, emocionais, espirituais e físicas, biológicas, que precisam ser retificadas, pelo menos para ele se compreender. E o que é retificar, né? É aquilo que o Michelangelo fez para esculpir a estátua lá, que é também uma passagem famosa, que ele estava esculpindo no mármore e o prefeito da cidade, sei lá, o governante, falou para ele: nossa, como você faz para esculpir um cavalo tão belo desse mármore? Ele falou: é fácil, é só tirar o que não é cavalo, certo? Então, nós somos assim também. A gente nasce perfeitos, vamos dizer assim, né? A criança, ela é perfeita como ela é. Só que a gente vai estragando, né? Vai botando softwares, vai instalando drives de comportamento, de crença, sabe? De visão de mundo. E aquilo vai meio que poluindo a cabeça da pessoa, o coração da pessoa, certo? Então, o grande ritual é purificar o coração, que é o que os egípcios traziam, né? Que é a ideia de pesar o coração na balança de Ma'at, né? E a balança de Ma'at, do julgamento dos mortos, ele tinha que passar por 42 perguntas para ver se ele era puro, e o coração dele tinha que ser mais leve do que uma pena. Simbolicamente falando, a pena é muito leve fisicamente, e o coração ele tinha que ter o quê? Virtudes, né? Ele não podia ter ambições, eu não posso querer levar a caneca no meu coração. Mas isso não é um discurso de doutrinação? Pode ser visto assim, só que olhando para a vida, né, para quem terminou a vida em várias eras, em várias culturas diferentes, e olhando, por exemplo, para Marco Aurélio, que era imperador, podia ter, sei lá, 1000 mulheres, impérios e o caralho a 4, olhando para a vida de Salomão, que era rei, e também tinha 1000 mulheres, mas, tipo, ele entendeu muitas questões, não guerreou, não buscou expandir territórios à torta e à direita. Ele tinha 1000 mulheres porque ele fazia tratados para não ter que fazer guerra, né? Então existe essa questão também, sabe? Olhando para a vida de pessoas que pelo menos chegaram num ponto a mais do que nós, a gente entende que essa sabedoria, essa forma de ver a realidade, ela é muito mais profunda e libertadora, sabe? Eu acho que é uma questão de você olhar para modelos e entender, cara, esse modelo faz sentido num local profundo, sabe? A vida de Jesus pode fazer sentido para alguma pessoa, a vida de Salomão, a vida de, né? E o modelo central seria o que Jung chamaria de arquétipo. Arquétipo é modelo primitivo, que seria a base de percepção do que é o ser humano. E o principal arquétipo, segundo Jung, seria o arquétipo do self, que é o arquétipo do eu em potencial, que seria o arquétipo de Deus, mas, sobretudo, o arquétipo do herói. O herói é aquele ser que é capaz de ir para a sua vida assumindo as responsabilidades necessárias para vivê-la da melhor forma possível e ajudar os outros conforme a sua vida. É o cavaleiro que vai enfrentar um dragão, é o Teseu que entra no labirinto de Minotauro, e, enfim. E então, talvez essa busca por ser herói da própria história, da própria narrativa, seja o que vai fazer a tua vida ter mais sentido, ter mais significado. Só que quando eu falo aqui de ser herói da própria vida, eu não estou me referindo a mostrar para os outros o quão foda você é. Não, é se para ti faz sentido se retirar da sociedade e viver um eremitério, isso é você ser herói da tua história, porque você assumiu o risco de ser você. Assumir a imprevisibilidade de ser você talvez seja um segredo. Assumir que ser você não necessariamente vai ser aceito pelos outros. Mas desde que você aceite você como você é, isso vai trazer mais significado para a tua história e você vai ser capaz de empunhar uma espada, digamos assim, que é realmente tua e transcender o que os outros acham que você deveria ser. É muito interessante que você citou ali do Michelangelo, né, do cavalo e tal. Se a gente parar para pensar também no processo alquímico do vitriol, quando a gente nasce criança, é como se a gente nascesse um diamantezinho puro, bonito,
E a gente já nasce e já é colocado numa forma de gesso, numa forma de mármore, que seria a sociedade, que vai meio que fechando a nossa potência ali. Cabe a gente, então, começar a lapidar e recuperar essa pedra bruta, essa pedra polida, essa pedra em potência, que seria o diamante que a gente é simbolicamente no processo alquímico tem o vitriol, que é o visitar o interior da terra, retificar, encontrarás a pedra oculta, a pedra oculto lápide. O que é visitar o interior da terra? Como você disse antes, olhar para dentro, o que eu gosto, o que faz sentido para mim, como eu posso viver a minha vida da melhor forma possível. Ok, olhei para dentro, visitei o interior da minha terra. E agora retificar. O que significa retificar? É andar um caminho reto em direção àquilo que eu sei que posso ser, aquilo que eu posso me tornar. Caminhar esse caminho reto, não um caminho tortuoso do que os outros querem, mas o caminho reto, de acordo com a minha verdade, de acordo com a minha vida. E aí então eu conseguirei trazer à tona o que é essa pedra que estava escondida dentro de mim e com isso transformar o ambiente que eu estou inserido, a sociedade que eu estou inserido. É sempre pelo processo de olhar para dentro, cara. Não tem como fugir disso. Eu acredito que talvez essa seja a coisa que mais falte na sociedade, o olhar para dentro. Tá, eu realmente quero isso? Isso faz sentido com quem eu sou? Essa pergunta, se visitar a si mesmo. A gente fala com tantas pessoas no nosso dia, a gente fala com tantas pessoas na nossa semana, mas a gente quase não conversa com nós mesmos. A gente quase não tem um tempo para parar e pensar e conversar com nós mesmos. Vinícius, é isso que você realmente quer? Faz sentido? Como se a gente estivesse perguntando para nós mesmos, entende? Uhum. Porque se a gente pergunta, a gente assume que alguma parte da nossa percepção sabe a resposta. Então, se a gente perguntar e realmente estiver esperando uma resposta vai surgir. Qual é a parte que pergunta, qual é a parte que responde? É a mesma pessoa. É o teu ser. Uhum. Conseguir olhar para dentro de si mesmo, fazer perguntas para si mesmo, isso vai te colocar num caminho de se tornar a tua melhor versão, se assim a gente quiser chamar. Vai trazer um entusiasmo. É como se adquirisse, de certa forma, alguma consciência sobre o comportamento, né? Ao invés de comportamento, só fazer, tu reflete. Isso é autoconhecimento. Conhecer a ti mesmo. O porquê você faz aquilo, o que você está buscando, faz sentido para ti ou não? Fazia sentido para ti continuar a engenharia ou não, entende? E, inclusive, complementando, porque isso é muito importante, se a gente tá nesse caminho, a gente às vezes até tem mérito para algumas coisas. E aí eu quero entrar numa reflexão que é do mérito e da permissão. Porque, vamos lá, eu parto de um ponto de que existe uma inteligência cósmica que ordena todas as coisas geometricamente, assim, tá tudo alinhado. Né? Arquetipicamente as coisas funcionam do jeito que elas funcionam. Então eu acredito num certo determinismo divino, tá? Deus meio que determina um cercadinho e a tua vida é aqui. E você tem um livre-arbítrio para experienciar as coisas dentro desse cercadinho e às vezes ter o filtro de eu gosto disso ou eu não gosto daquilo, mas você tem que passar por aquela parada lá, sabe? Você vai ter que passar por aquele episódio. Tá dentro do cercado. Então eu parto dessa cosmovisão, ok? Se a gente tá dentro desse cercado e eu forço a barra para ser quem eu não sou, tipo, eu vou forçar a barra, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou comprar lá minha Ferrari, meu Porsche, etc e tal, só para mostrar para os outros, não é algo que eu genuinamente quero, mas é algo que eu quero mostrar para os outros, certo? Eu vou estar me desviando e eu vou estar indo com uma potência muito grande para esse desvio, sabe? Então, eu vou ter que dar uma volta inteira e voltar para o mesmo ponto que eu tava antes. Vai acontecer alguma merda, vai bater a Ferrari, vai fazer alguma coisa e vai... Ai, nossa, quase morri. Daí lembrou da morte, lembrou que a tua vida é breve, mortal, lembrou num sentido puro da coisa que existe algo ali dentro, sabe? Então, geralmente, a pessoa busca espiritualidade quando sofre algum tipo de trauma muito forte, seja um acidente ou algum trauma de outra pessoa... sei lá, bater nele ou fazer alguma violência. Geralmente é quando a pessoa se frustra com a realidade de um jeito muito forte e muito pouco é quando a pessoa tem um senso de, sabe? Despertar mesmo. Tô curioso e quero saber mais disso, sabe? É muito mais difícil. E aí, esse curioso ou essa questão que envolve um pouco de a pessoa encarar a morte de frente por algum pouco e não morrer, e evoca o arquétipo do self. Porque aí o ego da pessoa dá uma baixadinha. Olha, meu irmão, você pode morrer a qualquer momento. Esse teu ego aqui tá te levando para um abismo. E aí o self vem como essa voz interior, a voz da consciência. Mas meu querido, vai viver uma outra vida porque essa tua vida tá uma merda. Sabe? Você só tá buscando prazeres imediatos e isso aí tá te destruindo. Sabe? Então, quando a gente entende isso... que a gente chega nesse mestre interior, que a gente chega nesse self.
E essa questão arquetípica é muito louca, porque você trouxe um exemplo aqui que é, cara, você assume ser o herói da tua própria vida, porque moralmente falando, a moral instaurada socialmente das religiões, eu não só falo isso no cristianismo, mas nas religiões como um todo, que hoje são as grandes religiões, elas têm a vítima como o papel moral principal, certo? Então Moisés, com o povo hebreu, eram os escravos. Então o Antigo Testamento tem uma vítima como o herói, certo? O vitimismo sendo exaltado como uma virtude, certo? O Jesus, ele foi crucificado, morto, sepultado, ele era a vítima da história ali. Diferente da Roma, da Grécia Antiga, que eram os heróis, né? E, porra, os caras eram fodão, os caras ganhavam as batalhas, matavam lá os inimigos, pegavam as donzelas, né? Então tinha essa questão de... no paganismo, as virtudes dos heróis eram exaltadas. É o Aquiles, filho de não sei quem, que matou, Forte, sei lá o quê, mais forte fodão. dos inimigos. E não era tipo o cara que é asceta, casto e humilde, sabe? Então, note como o padrão arquetípico das mitologias moldou, inclusive, o que nós valorizamos hoje em dia. Mas isso também é uma ferramenta em algum nível de manipulação, né? Porque Claro que é. Com o discurso moderno, quando tu valoriza a vítima, tu valoriza ela ficar no estado que ela tá, de fudido. Tipo... Esse é o ponto. E a vítima necessariamente precisa de um salvador. Então, quem se põe no Externo. papel... Quem se É põe sempre no externo. papel de vítima precisa de alguém externo para salvar. Ah, é o governo, é a economia, é o psicólogo, é não sei quem, é não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, é o marido, a esposa, o filho. Cara, a É pessoa uma narrativa disso. sempre precisa de alguma coisa, alguma instituição, alguma pessoa para salvar ela, para tirar ela da merda, um remédio. Saca? Então, você nota como o padrão moral instaurado forma toda a questão, porra, indústria farmacêutica, política, economia, religião, tudo se aproveita, cara, tudo se aproveita desse mesmo padrão moral que foi instaurado, sabe? Mas a narrativa de Jesus Cristo pregada pela Igreja Católica e pela Igreja Evangélica desse herói que se sacrifica, ela também foi manipulada, né? Uma narrativa manipulada. Se a gente entra Pela própria Roma, né? pela própria Roma. Se a gente entra, por exemplo, no fundamento gnóstico do mito de Jesus, ele trazia um certo tipo de revolução, de se olhar para si e aí revolucionar. Inclusive, quando ele é crucificado, tem INRI escrito na sua cruz, que seria Rei dos Judeus, né? Mas, na verdade, se a gente parar para pensar a nível alquímico, INRI, em latim, seria Ignea Natura Renovatur Integra, que é toda a natureza será renovada pelo fogo. O fogo é essa purificação também. Você precisa purificar a ti mesmo para que o teu Cristo interior surja. Simbolicamente falando, é que o teu mestre interior surja. Purificar a si mesmo é o que é meu, o que não é meu. Isso tem a ver com a morte também. Tem a ver com a morte simbólica, a mesma morte de Odin. É necessário matar a si mesmo para que você nasça. Cara, foi necessário você matar o fermento antigo para que você tivesse aqui, entende? Cara, mas assim, tem muita chance de nada da história de Jesus ser real e tudo ser uma narrativa inventada. Tudo é uma narrativa Tem. simbólica. Tipo, pode ser que aconteceu algumas coisas, mas... Cara, como é que teria tanto conhecimento permeando por trás, né, em todos esses simbolismos, se não tivesse sido manipulado Sim, é uma de alguma construção. forma pra contar isso, né? Sim. Todas as histórias, todos os mitos, todos os heróis são Exageros. criações É que assim, narrativas ó, para que trouxesse um tipo de virtude, de percepção. O... É um ensinamento por trás. Na Kabbalah, a gente tem 4 níveis de interpretar, tá? Que é o Pardês. O Pardês se escreve com 4 letras em hebraico, tá? Então, cada letra representa um dos níveis. O primeiro nível é aquele nível, tipo, literal. Tipo, não, o camarada abriu o mar literal, sabe? Literalmente ele foi lá e abriu o mar. E isso é, tipo, contado como um fator histórico, vamos dizer assim, sabe? Existe a O cara literalidade. andou sobre a E aí vai ter É. gente que vai querer interpretar, não, mas é porque naquele lugar era mais raso, então naquele dia exato. teve Daí uma... tem essa galera que vai fazer interpretação e tal, que é uma literalmente. bobagem, cara. Que tipo assim, eu também acho que é meio bobagem. Mas que em alguns eventos históricos pode ter sido uma coincidência. É que Ou não. Tipo nunca. Pompeia, por exemplo. Pompeia era dito como um mito, né? O mito de Pompeia lá, que foi escrito na Grécia Antiga e tal. Mas eles depois viram que era real. Tinha Pompeia, eles escavaram e acharam Pompeia. Uhum. Né? Então, Atlantis, que vem do Timeu e Crítias, do Platão, né? Platão foi o primeiro cara que falou de Atlantis.
E, cara, hoje nossa, Atlantis é um mito da cidade, dos alienígenas que vieram e popularam a Terra e tal. Mas o Platão falou todas as medidas da cidade e tal, que também existe esses 4 níveis, que é o literal, que é vamos procurar Atlantis, o sentido metafórico, que é existe um sentido moral por trás da historinha, o sentido simbólico, que existe um símbolo por trás da moral, certo? E esse símbolo é como... O símbolo não tem significado, mas carrega um significado. Então, ele vai evocar um portal na nossa consciência, por exemplo, sabe? E o símbolo da Atlantis ter aquela geometria, ou, por exemplo, as águas, tá? As águas que são abertas. Vamos usar o símbolo que o pessoal conhece melhor. Então, sempre que tem águas na Bíblia, é a letra Mem em hebraico, que é uma letra que tem valor numérico gemátrico 40. Então, a letra Mem representa o algoritmo 40, certo? Então, quantos dias Noé ficou navegando lá no dilúvio? 40 dias. 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Meme é travessia. 40 dias Jesus também no deserto. No deserto também. Então o 40, ele é sempre esse número cabalístico. Davi reinou por 40 anos, sabe? É porque existem questões simbólicas por trás da questão moral, sacou? Sim. Então essa questão simbólica, porque Mem também não é só água, ele representa um conceito da sabedoria. Então Jesus andou sobre as águas, então ele andou sobre a sabedoria. Moisés abriu o mar de juncos, que não é mar morto, sabia que é uma tradução errada? Que na King James, na Bíblia King James que veio, na tradução eles traduziram como Red Sea, né? Red, de vermelho, mar vermelho. Mas era Reed, com 2 Es, que é de junco. Então é mar de juncos, não existe mar vermelho na história bíblica. É uma misconception de tradução, assim. Então, cara, tem muitos erros, mas no original hebraico e tal, você vai conseguir entender, e no grego também, né, do Novo Testamento, você consegue entender o significado. Aí a gente entra no arquétipo, porque daí o símbolo evoca essa ideia conceitual que você começa, então o cara entendeu como abrir a travessia para o povo passar por meio da sabedoria, ali aquilo se fechou na hora dos egípcios passarem, certo? E aí o 4º nível, que é o último, é o nível cabalístico, que aí é, por exemplo, Moisés, além de ser um conceito moral de um líder, além de ser um símbolo de ser o escolhido, né, do Deus lá do Antigo Testamento, ele também representa simbolicamente uma sefirá da árvore da vida. Então ele é um conceito cabalístico que fundamenta, ele é um princípio. Além de tudo, ele é um princípio. E cada um dos 7 grandes patriarcas são uma das Sefirot da árvore da vida, que tem a ver com o que depois foi fundamentado como as 7 virtudes e 7 pecados capitais. Até hoje a gente fala 7 disso. Planetas. 7 planetas fundamentais da astrologia clássica, 7 chakras, 7 corpos, 7 mares, 7 grandes continentes. Esferas do dragão. Tá tudo conectado. Cara, então... mas a grande questão é, quando eu vejo esses pontos todos, eu fico pensando o que foi inventado e o que é uma coincidência, assim, tipo um cherry picking, né? Sei lá, Davi governou por 40 anos, tá? Não tem coincidência, cara. Coincidência é uma regra que a gente não conhece. Só. Davi existiu? Então, literalmente, não há como provar nada. Mas é isso que eu quero dizer. Jesus existiu? Não tem como provar. O que ele fez, o que ele não fez, o que foi inventado, o que é mitológico, o que é simbólico, sabe? Cara, é uma doideira isso, velho. Mas a grande questão é, não importa se existiu. A grande questão porque o impacto é o mesmo. Exato, esse é o ponto. Se a gente tá falando dele aqui, é porque ele existiu. Mas esse existiu não necessariamente tem que ser aqui, na matéria. Ele existe como ideia. E é isso que influencia todo mundo. O fato de algo mas eu prefiro saber a resposta. O fato de algo existir como ideia já influencia a percepção de tudo. Então, o que é mais importante? A ideia por trás da coisa ou a coisa em si? Pra mim é a ideia. A ideia. Esse é o ponto, saca? Esse é o ponto. Sim. Tá, o Mar Vermelho abriu ou não? O mar de juncos abriu ou não? Cara, houve uma travessia, não houve? O que significa travessia? Você saiu de um ponto A ao ponto B. O que é a vida? Você nasce no ponto A, você morre no ponto B. Como foi a travessia da tua vida? Não é isso que importa? Foda-se se teve um mar ali ou não. Cara, entende? Tem diversas... mas é porque num aspecto real,
é interessante saber se aconteceu, porque a partir do momento que acontecem várias coisas, vários fenômenos... Daí daria pra provar cientificamente a existência de Deus. Isso! Entendi. Isso, tipo, essa repetição, sei lá, tipo, o número de Sabe ouro o que- lá, sabe o que é ciência? 1,618. Cara, ele se repete? Cara- Pô, é incrível que ele realmente se repita, que a gente observe, Na que tem alguma florzinha coisa. e tal, porque se fosse só uma invenção... Não vai ser descoberto se Deus existe ou não. Concordo, mas eu gosto de chegar mais perto da Tá, resposta. porque a busca que a gente tem, a forma que a gente tem pra buscar Deus é por meio do conhecimento. Conhecimento. Não há uma equação que vai explicar Deus, entende? Não é racional, não é uma explicação racional. A explicação para Deus é total, a gente não alcança a totalidade. A totalidade, ela é foda, porque pra gente conseguir entender Deus ou chegar perto de Deus, a gente precisa simplesmente aceitar. Sim, Só que o que é irritante. Exato, só que para um pensamento científico racional, aceitar é a última coisa. Não há como aceitar. Porque sempre há uma pergunta a mais. Sempre Sim. haverá uma pergunta a mais, uma pergunta a mais, uma pergunta a mais. Digamos que amanhã a gente encontre a prova cabal de que Deus existe. Deus existe. Qual vai ser a próxima pergunta? Da onde que ele veio, Por quê? como que ele existe. Ele Por não vai quê? ser o Deus Por quê? absoluto daí. Por quê? Por quê? É sempre um porquê, porquê. Quanto mais perguntas, mais a gente, aparentemente, mais a gente se aproxima da resposta. Mas a verdade é que não. É um fractal. É um fractal. Cara, na Cabala tem uma esfera, que não é bem uma esfera, que é Da'at. Da'at é uma esfera invisível, digamos assim, que é onde tudo cai. É a esfera que eles chamam de conhecimento, seria o conhecimento. Não há como atravessá-la, entende? Não há como atravessá-la. Não há como ver Deus de fato. Não há como, porque a gente não suportaria. Sim. Não há como suportar. Isso É a mesma você coisa. conceber. Cara, uma formiga não consegue entender o pé que vai pisar nela, entende? Nesse sentido, a gente não vai conseguir atravessar isso. Por meio de perguntas. Tem uma passagem também no Bhagavad Gita, que é um dos épicos mais antigos também da humanidade, que Arjuna, que é um príncipe guerreiro da Índia, tá? Ele pergunta para Krishna, né? Ele fala, pô, mostre-se. E Krishna fala, eu só vou mostrar meu ombro. Uhum. E aí ele cita, né, no épico, que o céu se enche de olhos e geometria muito louca, e tipo, tudo muda, e saca? Então a ideia por trás é isso que o Vini tava falando, né? E se você olha Deus face a face, você perde Morreu. qualquer... você morreu, realmente morreu, cara. Eu nunca tomei ayahuasca, mas tem pessoas que falam que elas tomam e tem diversas visões e tudo mais. E, cara, mas quando você tá naquele estado, vendo a deidade, digamos assim, se ayahuasca for isso, você tá imprestável ali. Sim, você não vai ser eu capaz... passei por isso. Você não vai ser capaz de dirigir um carro. Entende? Tipo, imagina você ver Deus. Você não vai mais querer entrevistar ninguém, cara. Você não vai mais querer fazer nada. Perde o sentido. Exato, nada mais vai fazer sentido se a gente encontrar Deus. Tanto que depois que eu fumei o Bufalvários lá, Externo. eu falei assim, eu entendo 100% alguém que fuma isso aqui e larga tudo, pô. Aham. E tipo, vai, sei lá, mano, abraçar a árvore e meditar. Eu falei assim, eu entendo 100%. Foi a primeira vez na vida que eu falei, cara, eu entendo alguma Porque coisa. tu chega, tipo, num ponto zero da criação, né? Chegou no nada, tipo, Sim, white absoluto. white absoluto, Sim, assim. total. É tipo, tu entende o nada e aí é isso, tu compreendeu tudo. Eu cheguei nesse nada num episódio que eu ia colocar fim à minha vida, cara. Tipo, que eu cheguei, tipo, no ponto zero. Puf. E daí eu tava lá e, tá, beleza, agora eu sou capaz de criar qualquer vida que eu possa ter? É isso? Eu só perguntei, é isso? Sim, é isso. Tá. E aí, a partir dali, começou a ter um senso de responsabilidade muito maior comigo, entende? Uhum. Tipo, eu sou Deus se experienciando nele mesmo também. Eu acredito que cada um de nós sejamos deuses nos experienciando nele mesmo. É como se houvesse um todo maior e nós experienciamos um pouquinho. Pô, eu tô cumprindo meu trabalho. Tá experienciando pra Eu tô cacete. me experienciando. Pô. Nesse sentido. Mas isso me irrita, pô, de pessoa. Eu acho que um dos sentidos da vida é a experiência. E tem uma galera. Mas aí tem galera que, tipo assim, o cara que é muito religioso e o cara que É muito ateu. é muito. Eu não diria muito ateu, mas assim, o cara é muito hedonista e tem o cara que é muito Sim. Fechado. né? Não se permite experienciar nada. O cara, pô, às vezes tem grana, tem recurso, tem tempo, tem saúde, tem tudo, e o cara. Mas o não Tá aqui, experienciar muito já é barato. uma experiência, cara. O não experienciar é uma experiência de realidade que talvez não seja tão agradável para aquele que experiencia de maneira hedonista, mas é um tipo de experiência Mas que o aí- hedonista nunca terá.
Eu concordo. Tu Não, mas entende? ele pode ter. Se o hedonista tá buscando todas as experiências, ele jamais vai ter experiência de não experienciar porra nenhuma. Mas ele pode experienciar, não experienciar porra nenhuma. Não, porque ele já vai ter experienciado. Ele vai sentir tédio daí. Entende? Eu discordo parcialmente, pô. Mas assim, é que o que me irrita, tipo assim, a pessoa que é 100% hedonista, eu acho ela estúpida. Mas a pessoa que é 100% não quer apreciar nada da vida, eu acho ela mais estúpida. Todo extremo é estúpido. Isso. Exatamente. Enxergar só com um olho. Que é a lei de polaridade. É, do e o ideal é hermetismo. olhar os dois olhos. A lei de polaridade do hermetismo vai dizer justamente isso. Sabe? Existem dois polos, mas são dois polos de uma mesma natureza, que só se diferenciam em graus, certo? Então é a busca pelo prazer, só que um é o prazer hedonista e o outro é o prazer sacro, vamos botar assim. E essa ideia, ela tá no mesmo espectro de natureza do ser. E a experiência da realidade, ela é subjetiva. Né? A gente já falou sobre isso. A experiência da realidade é subjetiva às questões internas. Então o camarada tá lá, sei lá, lendo o jornal de manhã, né, e curtindo a vibe de ler o jornalzinho dele de manhã, toda manhã, ele gosta da rotina fechadinha dele, ele tá tendo uma experiência e o outro tá, sei lá, cara, transando, usando droga e sei lá o que, meio-dia, e ele tem a experiência dele, né, e nenhum dos dois tá certo ou errado num nível mais profundo da coisa. Num nível social, a gente julgaria o cara da droga e do sexo. Eu julgaria o outro. A gente julgaria errado em termos sociais, mas fundamentalmente eles estão experienciando a vida como ela é, sabe? A vida deles, como a realidade nua e crua deles, como ela é. E talvez um cara que tá lendo jornal tenha família e fique pensando, nossa, eu queria um sexo diferente, e o outro não tem família e tá lá com um monte de opções e fica, nossa, eu queria ter uma namorada. Que é uma dicotomia que as pessoas que estão assistindo provavelmente já passaram. O cara que tá namorando quer tá solteiro, o cara que tá solteiro quer tá namorando. Então ele de ter e o tédio de possuir. Exatamente. Então tem essa, sabe, essa questão interna e essa polaridade que a gente fica oscilando, certo? E essa polaridade ocorre por ritmos, né? E esses ritmos, eles precisam ser compensados com a vibração. Então são 3 leis fundamentais do hermetismo, do pensamento hermético. O pensamento hermético trabalha basicamente com 7 leis que são do Kaivalho, mas tem mais leis, tá, que estão fora do Kaivalho. Primeira delas, o todo é mente, o universo é mental. Segunda, a lei da correspondência. Tudo que está em cima é como que está embaixo. Tudo que está dentro é como que está fora. Ou seja, a minha experiência interna é subjetiva e molda a minha externa. É o que a gente já falou. Lei da vibração. Tudo vibra, nada está parado. Nem isso aqui está parado. Por quê? Átomos vibram, tá tudo vibrando o tempo inteiro. Se não há vibração, não há potência, não há energia ali. Então, de fato, tudo vibra. E a nossa vibração enquanto ser humano, eu podia estar aqui... Ai, nós vamos falar sobre hermetismo. Ou podia estar... Caralho, hermetismo! Sabe? É vibração. Então, o modo operante da nossa vibração... ele também determina certas questões da realidade, né? E de tudo, vibração sonora, vibração de várias coisas. A polaridade é o que faz a vibração ir para cima e para baixo, certo? Você vai de um polo ao outro, uma hora você tá feliz, triste, uma hora você tá com prazer, outra com tédio, né? Desgosto, uma hora você tá com coragem, outra com medo, uma hora você sente calor, outra você sente frio. Só que essas duas coisas polares, elas acontecem em ritmos, né? Esses ritmos compensados. E os ritmos são causados por uma causa. São causalidades de uma causa. Então, lei da causa e do efeito. Ou lei da causalidade. Que é, toda causa tem um efeito. Todo efeito tem uma causa. Então, a gente buscar a Deus é buscar a causa de todas as causas. Que não é causada por nada. E que causa tudo. Certo? Então a gente busca esse conceito, né, que o hermetista vai falar que é um motor imóvel que move todas as coisas, certo? Então, e não é movido por nada. Então essa questão, ela é discutida há muito tempo, e eles perceberam que é assim que funciona a realidade, sabe? Os desejos, os comportamentos, tudo meio que funciona assim. E por último, a lei de gênero, que é tudo tem um polo positivo e um negativo. Tudo tem, vamos dizer, um nêutron, né? Um elétron e um próton. Isso que eu tava tentando lembrar, um próton e um elétron. Então, tudo tem carga positiva e negativa, tudo tem yin e yang, tudo tem masculino e feminino, certo? Então, a gente trabalha com esses conceitos. E aí não é atrelado a sexo isso, mas é atrelado a, o masculino é o sol. Ele
dá os raios de sol, a gente ejacula, o homem ejacula na sua função biológica. O aspecto masculino é de fazer e pensar menos e fazer mais. O aspecto feminino é de receber, gestar, é formatar uma ideia, é você entrar num espectro mais introspectivo. É a lua que recebe o sol, certo? Por isso que o conceito alquímico de sol e lua é o yin yang, que a gente tinha falado antes. Então, metaforicamente, mas também fisicamente, o negócio funciona assim, sabe? E os antigos perceberam esses padrões que fundamentam a realidade e todas as coisas nela. No fundo, todo mundo tá buscando Deus. De certa forma. Todo mundo tá buscando Deus. Meu Deus, é isso. Só que cada um dá um conceito diferente, para sua busca de Deus. Um vai tentar explicar Deus por meio de dopamina, serotonina, etc. O outro vai tentar explicar Deus olhando pro cosmos, pro universo, tentando encontrar o fim do cosmos, que talvez haja algo lá. Outro vai tentar encontrar Deus por meio de uma equação. Outro vai tentar encontrar Deus por meio da religião, se fechando. Outro vai tentar encontrar Deus comprando um carro. Outro vai tentar encontrar Deus por meio do sexo. Outro vai tentar encontrar Deus. A gente está sempre buscando Deus. Só que Deus tem vários nomes, entende? A verdade é uma só, mas ela tem vários nomes, digamos assim. Várias formas. Várias formas. Tipo, talvez o que seja Deus para ti não é Deus para mim. E talvez a única forma de encontrar Deus, de fato, seja olhando para dentro e encontrar, o que há de mim aqui que eu realmente quero, que é realmente eu, que é realmente verdade para mim, qual é o meu entusiasmo. O reino de Deus está dentro de vós. Isso tá na Bíblia, digamos assim. Eu sei que, vou explicar a Bíblia usando a própria Bíblia. Não é isso. Mas se a gente olhar para dentro, tem um centro de eu. Tem algo que é nosso, cara. O entusiasmo, algo que é verdadeiramente nosso. Ali estará Deus, entende? Se você acha que dessa forma, lendo um livro religioso, isso aí tá tudo bem para você e não há questionamento sobre isso, no sentido de que estou em paz, continua. Se para você a tua vida está em paz, sendo hedonista, etc, etc e tal, e você não se importa com coisas superiores, beleza, continua. Em algum momento vai entrar um questionamento de você que vai fazer você olhar para dentro, e é isso que importa. Talvez é aqui que esteja a resposta. E é o lugar que a gente menos olha. A gente olha para fora buscando resposta. Será que Deus está sentado em uma nuvem lá em cima? Será que Deus está nas minhas funções neuroserotoninérgicas? Será que Deus está em algum... Não, porra. Não tá lá. Tá dentro. Entende? E não vai ser um cara dentro de ti. Não, Ainda bem. Né? Cara, mas é muito doido isso, porque me irrita um pouco a pessoa que acredita ter alcançado isso, porque eu acredito que é uma busca inatingível. Deus? Sim. Totalmente, cara. Então, mas tem pessoas que verdadeiramente acreditam que encontraram e enchem o saco falando que encontraram. Entendi. Tipo... É uma ignorância de certa forma, né? Porque... Olha só, a gente tá tentando conceitualizar a causa primeira que forma tudo e todas as coisas. Ao conceitualizar algo, eu boto limites, certo? O conceito significa botar limites. Isso é uma caneca e isso não é uma caneca. Poder caracterizar com referência. Então, olha a falta de lógica, né? A pessoa fala assim, isso é Deus e isso não é Deus. Não Brother, você tá faltando lógica, você é minimalista de intelecto. Fala assim, como é que tu sabe o seu filho da puta? Não, é porque não tem lógica. Como é que alguém negócio. isso? Mas como é que a pessoa sabe a resposta? Por que ela sabe a resposta? Por prepotência, Cara, por doutrinação. Você já viu aqueles caras falando línguas estranhas? Pô, tipo, os caras... Mano, que porra é aquela? Eu cresci numa igreja evangélica. Conte. Não, conta aí como é que é a diferença. Geralmente é mais uma manipulação mental do que verdadeiramente falando da palavra de Deus, digamos assim. Até mesmo a própria Bíblia que eles utilizam como sendo a fundamentação é deturpada. Esses dias eu vi, não sei se vocês viram também, um pastor lá famoso falando assim, se Deus deixa você sentir... David Leonardo. Eu nem sei o nome. Se Deus... Cara, não é isso, pô. Não é isso. Entende? Sim. Mano, aquilo ali é tipo o que a religião faz hoje em dia, que é tipo assim... Não há nem como explicar o quão bizarro é. Exato. Porque as pessoas não estão buscando Deus, elas estão buscando o próprio ego. Mas isso é uma ferramenta de controle, cara. Exato, é uma ferramenta de controle. Dogma e ritual. Você vai poder ter, fica tranquilo. Só Sim. me dá imposto, me paga o meu dízimo e continua tranquilo que Deus vai te abençoar. Eu não acredito em nenhuma religião. Eu acredito que a única religião existente é o autoconhecimento. Pra mim, toda religião é um golpe. Tipo, é um golpe bem estruturado. Todas. Pra mim também. Todas. É tipo, eu acredito que qualquer tipo de religião é uma tentativa de alguém que conseguiu ver que lá está o sol. E aí as pessoas se apaixonam pelo dedo da pessoa que aponta. Entende? Meu Deus. Essa é muito boa. E ninguém olha pra cima, cara. Exatamente.
Entende o que eu quero dizer, cara? Tipo, Exatamente. Porque a religião ela se coloca como intermédio entre Deus e o homem, né? não há intermédio, esse é o problema. Não há intermédio, só há Não você existe. e Deus. No real contato com o que seria a espiritualidade. Só há você e a experiência. É só você experienciando. Se alguém tá tentando te explicar a experiência, porra, já não é. Tem um negócio que se você encontrar Buda no meio do caminho, mate-o. Entende? Tem sim. aquele caminho. Porque no meio do caminho da iluminação, Boa. se você encontrar Buda no meio do caminho da iluminação, mate-o. Porque você não encontrou iluminação, você encontrou só Buda. Entende? Se você tá buscando iluminação e entendimento, cara, não vai ser alguém que vai te levar lá. Do mesmo jeito que não vai ser alguém que vai te dizer como você deve viver a tua vida, porque ela é tua, irmão. Essa frase é muito boa. Vou anotar. Sabe, Ela é tua. sabe o que eu percebi ao longo dos estudos e das jornadas iniciáticas e tal? Que existem pessoas que são facilitadores do teu Sim. caminho. Tipo um mentor. Um mentor, um sábio que vem ali, o mestre dos magos. Ele chega ali, te dá uma ferramentinha e some, tá ligado? Mas, tipo, a jornada é tua. Fundamentalmente, a jornada é tua. Tu tem que assumir a autorresponsabilidade de trilhar ela. E o grande erro, pra mim, é as pessoas, elas buscam no dogma, no ritual, no cânon, né? O cânon, clero e o credo. Né? Os 3 Cs da igreja. E eles buscam dentro disso a forma de ver a vida. Só que esquece isso, cara. Joga fora o dogma, joga fora a crença, joga fora isso, porque isso não vai servir pra nada. Em vez de olhar pro dogma, olha pro princípio. Sabe? Em vez de olhar pro dogma que tá dizendo assim, isso daqui, esse tipo de comportamento é certo, esse tipo de comportamento é errado. Cara, olha pro princípio fundamentalista por trás daquilo. Sabe? Olha não pra Jesus com esse local de eu vou buscar Jesus para me conectar com Deus, mas olha para ele como um princípio de vida. O cara era generoso, compassivo, né, tudo mais. Cara, olha para esses princípios e traz para tua vida. Vive como Jesus e não em busca de Jesus, saca? E isso é uma máxima também que dá um pouco mais de esperança num sentido messiânico da coisa. Do tipo, a era messiânica que falam que vai todo mundo se iluminar e, enfim, o céu vai vir para a terra, etc e tal. Não é uma pessoa que vai descer um alienígena superpoderoso lá, um deus fodão que vai fazer assim e resolver tudo. Cara, isso é totalmente errado. É um conceito que interpretaram errado, inclusive, porque o messianismo deriva de uma também tradição judaica que era isso. Quando a humanidade chegar num estado de consciência, é como se os céus, a Nova Jerusalém, descesse para a terra. Então o que é isso? Cara, quando a consciência chegar num nível, a gente vai meio que se organizar e tipo, a gente tava errado pra caralho em várias coisas. Vamos que não é impossível de acontecer, só não parece impossível, improvável. mas é muito difícil, porque tem tanto sistema tentando, né, cada um se sobrepor sobre o outro para fins lucrativos e pessoais e poder, sabe, do ego das pessoas que estão ali nos centros autoritários de poder ali, que a gente, de certa forma, até perde um pouco essas esperanças. Mas, se eu posso deixar uma mensagem pra galera, cara, a esperança é a última coisa que pode morrer. Se morrer a esperança, fudeu, meu irmão. Não tem mais nada. Então, a gente precisa ter esperança de que, de alguma forma, sabe, essa força que cola tudo, que é o amor, que é a sabedoria, que é esse poder universal e não centralizado em um ponto, vai, de alguma forma, achar um jeito pra... Mas eu acho que independente da esperança, vale a pena fazer o certo. Assim, é tipo uma aposta de Pascal, só que é uma aposta de Pascal inteligente, que não envolva nós temos que ir pro paraíso. É tipo, cara, se a princípio eu só sei que tem essa vida, eu não sei se tem outra. Sim. Se a princípio eu sei as coisas que eu posso fazer para diminuir o meu sofrimento, aumentar o meu prazer, e fazer isso sem trazer consequências que vão diminuir o meu prazer de novo no futuro, cara, vive a vida, vai experienciando, vai tentando fazer o bem, e ainda pensa, cara, eu vou ter filhos e eu quero que eles também vivam o bem. É só isso. Eu não tô nem... Tipo, não é nem, caralho, Deus, e tu vai pro céu, e tu vai pro inferno, tu vai ser julgado, e teu coração vai ser pesado. Esse é o sentido da espiritualidade. Não é por medo. Isso não é por medo. Eu acho que não tem nem mérito em fazer por medo. Exato. Eu tenho vontade de... Cara, se um cristão só faz o bem porque Deus existe, ele é um baita de um filho da puta porque ele não faria o bem se Deus não existisse. Exato. Entende? Por isso que eu acho... Meu Deus, eu tô me passando, mas eu acho praticamente uma covardia às vezes acreditar em Deus. Cara, eu falo assim, já teve episódio de eu falar essa frase, é uma frase um pouco forte, mas eu não preciso de Deus pra ser bom, mano. Exatamente. Eu não preciso de Deus pra ser Mas bom. é isso, exatamente isso. Você não precisa de Deus pra ser bom. Desde que você seja bom. Isso. E ao se ser bom... precisar, tu também coloca uma condição.
Tua Exato. bondade não é, sabe, E ao ser bom, independente da ser bom, condição. você se aproximará dele. Entende o que eu quero dizer? Tipo, Exato. você não precisa dele pra ser bom, mas ao ser bom, você Porque se aproximará o dele. pastor que tá lá amaciando a vida de O merda que a emocional, população é. tem pra manter eles presos, cara, Uhum. eu me acho melhor em muitos aspectos do que esse cara. Tipo, pô, é o mais comum, né? Ver cara que é relacionado à igreja que faz um monte de merda. Sim. Sim, a espiritualidade comerciável, digamos assim. Comercializada. Exato, comercializada, comercial, né? Isso é loucura, cara. Deixa tu um recado pras pessoas. Pô, o teu recado foi muito bom. Cara, eu não sei. Estão gerando revolta. Eu e tal. nem penso em recado, mas tipo, eu parto desse pressuposto que tá todo mundo buscando Deus e tentando dar um nome pra ele. Na minha perspectiva, a filosofia perene, enfim, a gente falou ali no off, que tem uma filosofia por trás de todas as religiões, por trás de todos os ensinamentos, por trás de todos os cultos, digamos assim, espirituais, é o amor. Se você for capaz de amar, no sentido de amar a tua experiência como ser aqui, no agora, e amar até mesmo a dor, o sofrimento que talvez a experiência pode causar, amar a dificuldade que vai ser você viver uma vida de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua verdade, se você for capaz de amar também e entender que o outro também está passando por um processo de entendimento, de desenvolvimento e tudo mais, se você for capaz de amar, você estará mais perto da tua verdade, consequentemente estará mais perto de uma experiência mais sublime com a realidade, seria Deus, digamos assim. Então, quando a gente for capaz de amar aquele que ainda não consegue amar, porra, a gente meio que encontra um caminho. Cara, É um perfeito. amor empático, digamos assim, sem querer algo em troca. Perfeito, perfeito. É isso Eu aí. acho que a Tá frase tudo que eu dentro, mais né, gostei cara? foi a que eu anotei, que eu acho que tem tudo a ver com isso aqui. Se você encontrar o Buda no meio do caminho, mate. Se você tá procurando Deus, você encontrar o Dave... Não, brincadeira. Mas, porra, né? Tipo, é uma busca É revoltante, individual, às vezes. né? É uma busca individual. Cara, muito da hora. Irmãos, muito obrigado por terem vindo aqui trocar essa ideia, pô. Foi uma verdadeira loucura, praticamente sem pauta, né? E fomos indo, e foi muito bom, pô. Foi uma experiência Caos. excelente. Pra quem quiser acompanhar o trabalho de vocês nas redes sociais, aí, como é que é o teu, Yuri? Yuri Mocelin, com 2 L's em todas as redes sociais. Faço bastante também no YouTube, né? Vídeos um pouco mais longos e profundos. No Instagram também a gente tá postando todo dia. E também quem quiser uma estrutura sistêmica para se entender, né, a nível de ser, entender a realidade e princípios e não dogmas, né, é o que eu mais foco no meu ensino, e daí tem os cursos e treinamentos, etc e tal. Irado, perfeito, velho. E pra ti, o que Cara, tá rolando? Pra mim, meu Instagram é Vinícius Lorenzetti, _. Eu nunca lembro se tem underline ou não no username, mas é Vinícius Lorenzetti. No YouTube também eu tô começando agora. E tem também o Clube da Lapidação, onde a gente mostra na prática como aplicar alguns dos conhecimentos que a gente falou aqui, como esses conhecimentos mais alquímicos, mas mais voltado para a prática mesmo. Análise de filmes, etc. Tudo nessa visão. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Irado não quiser demais. também. Irado, irmão. Obrigado por vocês terem vindo. Se não quiser, também Se quiser, isso, nem é né? bem-vindo mesmo. Rapaziada, perfeito. Cara, obrigado demais pelo papo aí, pelos ensinamentos. Tamo junto. Valeu. Junto, valeu. Brindar na trinosofia. É.